Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Cultivo Online. Capítulo 1221. Nem mesmo tem 1000 anos. Aya. A deusa dragão Yeou respirou fundo enquanto olhava silenciosamente para o homem humano flutuando à distância, não muito longe dela, seu olhar cheio de emoção e satisfação. Yuan podia ver muito claramente o que ela estava pensando dentro de sua cabeça. Já se passaram incontáveis anos desde a última vez que ela experimentou uma luta satisfatória que não a deixou querendo mais. Embora eu estivesse claramente além do seu alcance no começo, esse bastardo continuou melhorando em um ritmo surpreendente e em apenas algumas décadas, ele alcançou o ponto em que poderia lutar comigo em pé de igualdade. Quem é esse bastardo? A deusa dragão Yeou sentiu como se tivesse sido usada pelo homem humano como boneco de treinamento. Porém, ela não ficou brava, pois também se beneficiou muito com a luta. Enquanto isso, o humano tinha um sorriso agridoce no rosto enquanto seu corpo se afastava sem vida da deusa dragão, que foi vitoriosa nesta luta. Passei momentos incríveis com você durante os últimos 200 anos. Infelizmente, durou um pouco menos do que eu esperava. Talvez se eu não tivesse cedido à minha impaciência e treinado por mais 1000 anos, eu pudesse ter conseguido para realizar minhas ambições. O homem humano pronunciou com uma voz fraca enquanto sua força vital continuava a diminuir. Era apenas uma questão de tempo até que ele encontrasse a morte depois de esgotar toda a sua energia e força vital que ele sacrificou para prolongar a luta. No entanto, quando a deusa dragão Yeou ouviu suas últimas palavras, sua expressão satisfeita congelou imediatamente. Então, com uma voz baixa e sombria, ela perguntou a ele: mais 1000 anos. Quantos anos você tem? Eu deveria ter cerca de 950 anos agora, o homem humano respondeu com dificuldade. Ó o que você disse. Os olhos da deusa dragão Yeou se arregalaram com imensa descrença e choque. Impossível. Ela rugiu, recusando-se a acreditar que quase foi derrotada por um humano que não tinha nem 1000 anos de idade. Quando os espectadores souberam que o homem humano era na verdade mais jovem que a maioria deles, eles também expressaram uma ampla gama de emoções, mas principalmente de choque e descrença. Quase todos ali tinham bem mais de 100 mil anos de idade, com alguns números pares na casa dos milhões, mas ninguém ali se atreveria a tentar lutar contra uma entidade como a deusa dragão. Mas de alguma forma um humano que não tem 1000 anos conseguiu durar 200 anos lutando contra a deusa dragão? Ninguém iria querer acreditar em tal coisa, mesmo que testemunhasse com seus próprios olhos, já que tal existência naturalmente zombava de seus talentos e esforços por todo o caminho até os céus. Ele deve estar brincando. Não tem como ele ter apenas 950 anos. Isso significaria que ele tinha apenas 750 anos quando começou a lutar. Gênio vitalício pelo mundo inteiro. Um renomado especialista humano expressou ali seus pensamentos, sentindo-se à beira de uma crise existencial, quebrando o silêncio ali. Os milhares de especialistas imediatamente começaram a murmurar entre si enquanto se perguntavam se o homem humano estava falando a verdade ou simplesmente deitado em seu leito de morte para chocar. O fato de ninguém aqui reconhecê-lo dá algum crédito à sua reivindicação. Isso não significa nada. Ele pode ser muito velho, tão velho que ninguém aqui o reconhece. Outra pessoa apresentou esse argumento. Como alguém que viveu há mais de 5 milhões de anos, posso dizer que nunca ouvi falar dele antes. Dito isto, tenho uma sensação nostálgica quando vejo seu rosto, mas não consigo me lembrar de onde vi esse rosto antes. Enquanto isso, a deusa dragão Yeou se recuperou lentamente do choque e depois de ponderar por um breve momento, de repente se aproximou do homem humano. Quando ela chegou diante do humano, o corpo da deusa dragão Yeou começou a emitir uma luz ofuscante que tornou o vazio completamente branco por um breve momento. Quando a luz diminuiu, o enorme dragão que poderia facilmente engolir o mundo não estava em lugar nenhum, e outra figura humana apareceu de repente no céu estrelado, pairando bem diante do homem humano. Esta figura era a de uma mulher com beleza etérea e uma aura divina, lembrando uma deusa criada pelo próprio céu. Seu ser era uma tapeçaria de elementos inspiradores. Seus cabelos dourados e sedosos em cascata fluíam como um rio sem fim atrás dela, uma manifestação de graça. Seus olhos, de um dourado radiante, continham tanto o brilho do sol quanto a profundidade da sabedoria antiga, suas pupilas verticais lembrando o olhar de um felino. Possuindo uma estatura alta e esbelta, sua forma parecia unir os reinos do etéreo e do terreno. Adornada com halos dourados circundando seus pulsos e tornozelos, ela carregava uma aura que sussurrava sobre um mundo além do atual. Os homens humanos ali presentes ficaram instantaneamente extasiados com o surgimento desta beleza incomparável, agitados por uma emoção há muito perdida em suas memórias. Até mesmo as feras presentes ficaram fascinadas por sua presença, apesar de sua aparência humanoide que eles desprezaram por toda a vida. A deusa dragão assumiu a forma de um humano. As feras ficaram incrédulas quando perceberam a situação. A transformação de uma fera em humano não foi apenas uma mudança na aparência, simbolizou uma mudança profunda, uma descida voluntária de um estado que consideravam superior para incorporar os mesmos seres que rejeitaram e consideraram inferiores. Além disso, a deusa dragão Yeou transcendeu em muito o reino das criaturas comuns. Como uma besta divina, ela ocupava o auge do mundo do cultivo e da hierarquia de todas as feras. Sua escolha de assumir a forma humana foi um evento sem precedentes, que mudaria para sempre a forma como outras feras e humanos haviam. Eu sempre considerei os humanos como seres inferiores, indignos de até mesmo um fragmento de minha estima ou atenção. No entanto, um humano que existiu por uma mera fração do tempo que levo para tirar uma soneca, de alguma forma me confundiu e despertou minha curiosidade.
A deusa dragão Yeou gentilmente colocou as mãos no peito, recuperando um orbe de luz de dentro de seu corpo. Seria uma pena deixar você morrer agora, humano. Ela então soprou o orbe de luz na direção do humano, fazendo com que o orbe de luz voasse para dentro de seu corpo sem vida. O corpo do homem humano começou a emitir uma luz quente e os ferimentos em seu corpo imediatamente começaram a desaparecer a uma velocidade que poderia ser testemunhada. A olho nu. Não estou fazendo isso por misericórdia, nem é um ato de justiça. Este é apenas um esforço egocêntrico de minha parte. Até que você sacie minha curiosidade, não vou deixar você morrer. Depois que os ferimentos do homem humano foram totalmente curados e até mesmo sua força vital foi rejuvenescida, o que levou apenas alguns segundos, ele gradualmente abriu os olhos. O humano tinha certeza de que havia morrido, mas de alguma forma sobreviveu. Ele olhou para a beleza pairando diante dele e imediatamente percebeu a situação e começou a falar com um leve sorriso. Então você era uma mulher o tempo todo? As sobrancelhas da deusa dragão Yeou se contraíram incontrolavelmente ao ouvir suas palavras, mas ela rapidamente controlou suas emoções e perguntou: qual é o seu nome? Eu ainda não tinha me apresentado? Minhas desculpas. Depois de ajustar sua postura, ele continuou com um belo sorriso no rosto. Meu nome é Tian-Yi. Capítulo 1222 Fênix Primordial. Tian-Yi. Então, o que você planeja fazer agora que tem minha atenção? A deusa dragão Yeou disse a ele. Um sorriso estranho apareceu no rosto de Tian-Yi quando ele respondeu. Para dizer a verdade, não tenho um plano. Na verdade, não planejei conhecer você, pois não esperava encontrá-lo tão rapidamente. Neste vasto universo, deve ser obra do destino. Mas tenho certeza de que vamos descobrir. Inacreditável. Você realmente chegou até mim sem um plano? E se eu não te salvasse e te deixasse morrer? Então seria isso. Afinal, eu estava preparado para perder minha vida antes de conhecer você. Mas isso não aconteceu, e com você ao meu lado agora, duvido que algo possa ameaçar minha vida. A deusa dragão Yeou franziu a testa. Por que você está assumindo que eu irei seguir você? Você não vai? Bem, tudo bem também, já que você definitivamente estará cuidando de mim, no mínimo. Tian-Yi riu. A deusa dragão Yeou estava sem palavras. A propósito, deus dragão. Deusa, qual é o seu nome? Você ainda tem um? Claro, eu tenho um nome. Por que você presumiu o contrário? Ninguém com quem conversei sabia disso e apenas me referia a você como deus dragão, embora tenha informações de sua existência, então me queria se você tivesse um nome ou não. Sim, esse é o meu nome. E como você quer que eu me dirija a você de agora em diante? Deusa Yeou? Dragão Yeou? Deusa dragão Yeou? Senhora Yeou? Até que você possa me impedir, eu proíbo você de usar meu nome. A razão da deusa dragão Yeou para fazer essa regra foi para que ela tivesse uma desculpa para lutar com ele novamente. É assim que as coisas funcionam para vocês? Então eu vou te chamar de deusa dragão até então. Tian-Yi transmitiu calmamente. Ela concordou calmamente. De qualquer forma, embora eu não tenha um plano, sei quem quero visitar em seguida. Tian-Yi então disse. Uma besta divina? A deusa dragão Yeou perguntou. Ele acenou com a cabeça. Uma besta antiga como você. Uma conhecida como Imperatriz das Chamas e deusa do renascimento, Fênix Primordial. A deusa dragão Yeou de repente chupou os dentes de uma forma irritada. Tian-Yi olhou para ela com as sobrancelhas levantadas e perguntou. Qual é o problema? Nada que vale a pena mencionar, mas se você for ver aquela pomba burra, não irei acompanhá-la para vê-la. Pombo idiota? Acho que até as bestas divinas têm seu próprio drama. Tian-Yi não poderia deixar de sorrir ao saber dessa informação. Não faça suas próprias suposições. Eu não me rebaixaria tanto para ter um drama com uma galinha estúpida. Ela não vale a pena. Tian-Yi ponderou por um momento antes de falar. Ouvi dizer que dragões e fênix naturalmente não se dão bem. Parece haver alguma verdade nesse boato. Existe uma razão pela qual você não gosta da fênix primordial? As fênix nascem arrogantes, e a fênix primordial é a mais arrogante de todas. Eu simplesmente não suporto ficar perto dela. Deusa dragão Yeou disse. Tian-Yi olhou para ela com uma expressão estranha. A deusa dragão Yeou franziu a testa e perguntou. Por que você está me olhando assim? Bem, aos olhos dos humanos, os dragões também são criaturas arrogantes. Que rude. Somos orgulhosos, não arrogantes. Há uma diferença. A deusa dragão Yeou repreendeu. Mas ela não parou por aí. Enquanto isso, as fênix são obviamente arrogantes. Elas não têm orgulho, são desavergonhadas, egoístas e, depois de passar vários minutos reclamando das fênix e comparando-as com os dragões, a deusa dragão Yeou finalmente terminou com. Agora você entende por que as fênix e os dragões não se dão bem? Sim, acho que sim. Tian-Yi disse com um leve sorriso. Você ainda quer conhecê-la? A deusa dragão Yeou então perguntou. Claro, independentemente da personalidade dela, mesmo que seja a mais desagradável do mundo, ainda quero falar com ela, assim como falei com você, mesmo arriscando minha própria vida. Você é um humano estranho. Assim que a conversa terminou, Tian-Yi saiu de cena para encontrar a Fênix Primordial. Felizmente para ele, a Fênix Primordial não foi tão difícil de encontrar em comparação com a deusa dragão Yeou, já que ela tinha uma presença maior no mundo, enquanto a deusa dragão Yeou mal interagia com o mundo. Quanto à deusa dragão Yeou, embora ela afirmasse que não seguiria Tian-Yi para se encontrar com a Fênix Primordial, ela ainda a acompanhou no final, agindo como se nunca tivesse dito tal coisa. Tian-Yi também não questionou. Assim, os dois viajaram pelo mundo durante vários anos em busca da Fênix Primordial, seguindo rastros deixados por ela. Depois de uma década seguindo os passos da Fênix Primordial, Tian-Yi finalmente a localizou. Foi assim que você me encontrou? A deusa dragão Yeou perguntou a ele enquanto eles se dirigiam para o local da Fênix Primordial.
Sim, mas muito menos pessoas sabiam da sua existência em comparação com a Fênix Primordial, que é muito mais ativa que você. Ela não apenas tem conexões com humanos, mas também tem um negócio no mundo humano, para minha surpresa. Existência é a representação mais próxima das minhas ambições neste momento. Se for esse o caso, por que você me procurou primeiro? Não beneficiaria mais suas ambições se você tivesse ido primeiro à Fênix Primordial? A deusa dragão Yeo olhou para ele com uma expressão confusa em seu rosto etéreo. Isso é simples. Vim até você primeiro porque meu desejo de conhecê-la era mais forte do que meu desejo de vê-la. Tian Yi respondeu com um belo sorriso no rosto. Sua resposta deixou a deusa dragão Yeo sem palavras. Vários meses se passaram enquanto Tian Yi e a deusa dragão Yeo deixavam um mundo conhecido como Céu Divino, e atravessavam o céu estrelado para encontrar a Fênix Primordial. Essa deve ser a Fênix Primordial, também conhecida como Feng Yumin, Tian Yi murmurou em voz baixa ao ver uma pequena bola de chamas à distância. Embora a Fênix Primordial parecesse minúscula à vista de sua posição, na verdade eles estavam a milhões de quilômetros de distância, então era como olhar para uma estrela da Terra. Tian Yi virou-se para olhar para a deusa dragão Yeo e perguntou-lhe, devo encontrá-la sozinha? Não, eu irei com você. Quero ver se ela ficou mais burra desde o nosso último encontro. Deusa dragão Yeo disse. Tian Yi só conseguiu sorrir com seus comentários. Capítulo 1223 Fênix Primordial 2. Quando a deusa dragão Yeo e Tian Yi chegaram perto o suficiente, a Fênix Primordial interrompeu seus movimentos e saltou, enviando suas chamas divinas voando por todo lugar. Tian Yi evitou calmamente as chamas que poderiam facilmente queimar até mesmo um imortal até a morte em um instante. Enquanto isso, a deusa dragão Yeo apenas afastou as chamas de seu corpo como se estivesse espantando moscas. Esgueirando-se atrás de mim, você está procurando uma morte prematura? A Fênix Primordial falou um momento depois. Pode ter passado algum tempo desde a última vez que brigamos, mas você realmente acha que tem o que é preciso para me matar agora, seu pombo idiota? A deusa dragão Yeo zombou friamente. Pombo idiota? A Fênix Primordial imediatamente olhou para a deusa dragão Yeo com a intenção de matar suficiente para realmente matar alguém. No entanto, os olhos da Fênix Primordial de repente se arregalaram de choque. Ou meus olhos estão me enganando agora, ou você é aquela cobra chata, em forma humana. A Fênix Primordial parecia estar incrédula, mas havia um toque de entretenimento em seu tom, quase como se ela estivesse zombando sutilmente da deusa dragão Yeo. A deusa dragão Yeo chupou os dentes e rosnou com uma voz fria. Ouvir sua voz me dá vontade de arrancar suas penas. Você se atreve? A Fênix Primordial gritou, fazendo com que explosões de chama saíssem de seu corpo como se fosse um vulcão ativo. Por que eu não ousaria? Afinal, não será minha primeira vez. Um sorriso frio apareceu no rosto da deusa dragão Yeo. A Fênix Primordial tremeu de raiva ao ouvir tais palavras. Já se passou 1 milhão de anos desde a última vez que lutamos. Embora você tenha dormido provavelmente 90% desse tempo, gastei incontáveis recursos e esforços para me fortalecer para poder escalar você como um peixe se eu já encontrei você de novo. Parece que hoje será esse dia. Como você ousa me comparar a um peixe? Os olhos da deusa dragão Yeo começaram a brilhar com intenção de matar, e escamas de dragão começaram a aparecer em seu corpo. Tian Yi de repente pigarreou alto e falou, deusa dragão, por favor, não esqueça por que estamos aqui. Ele então se posicionou entre os dois e continuou falando. Fênix Primordial, por favor, acalme-se. Não estamos aqui para lutar com você. E quem diabos é você? A Fênix Primordial acabou de notar a presença de Tian Yi, já que sua presença era incomparavelmente menor que a presença da deusa dragão Yeo. Meu nome é Tian Yi e sou apenas um humano humilde com desejo de conversar com você. A Fênix Primordial começou a olhar para frente e para trás entre Tian Yi e a deusa dragão Yeo. Agora isso é outra coisa. Uma besta divina, nada menos que a deusa dragão, viajando pelo céu estrelado com um ser humano. Esta é uma visão que eu nunca pensei que testemunharia. A Fênix Primordial murmurou com uma voz intrigada, antes de fixar seu olhar na deusa dragão Yeo. Quando você se tornou tão próximo de um humano, deusa dragão, que nunca deu atenção a eles desde o início dos tempos? Não me diga. Você está acasalando com esse humano também? Você vai pagar por me desrespeitar, Fênix Primordial. A deusa dragão Yeo retornou à sua forma original no momento seguinte, seus olhos vomitando fogo celestial e a intenção de lutar. Tian Yi esfregou os olhos e soltou um suspiro estressado. Princesa dragão, se você se acalmar, vou treinar com você depois que isso acabar, Tian Yi disse a ela. A cauda da deusa dragão Yeo se contraiu visivelmente depois de ouvir tais palavras. Embora tenham se passado menos de 100 anos desde a última luta, ela já começou a desejar outra luta com Tian Yi. Depois de passar alguns momentos controlando suas emoções, a deusa dragão Yeo retornou à sua forma humana e fechou os olhos, meditando em silêncio. Quando a Fênix Primordial viu isso, viu como a deusa dragão Yeo ouvia os comandos de um humano, ela ficou profundamente abalada pelo choque. Quem é você? Como você fez ela te ouvir? Além de ser conhecido por ser um valentão, aquele dragão também é famoso por não ouvir ninguém. E quais são seus relacionamentos? A Fênix Primordial olhou para Tian Yi sob uma nova luz. Eu já te contei minha identidade. Quanto ao nosso relacionamento, é complicado, mas acho que somos como parceiros de viagem. A Fênix Primordial respirou longa e profundamente depois de ouvir tal coisa. E você a convenceu a ser sua parceira de viagem. Como? A Fênix Primordial claramente não conseguia acreditar. Bem, tivemos uma conversa e uma pequena discussão. Demorou 200 anos e quase morri, mas de alguma forma deu certo. A Fênix Primordial ficou sem palavras. Assim que ela se recuperou, ela perguntou, então, o que você quer de mim?
Tian-Yi sorriu e começou a contar a Fênix Primordial sobre suas ambições. Um mundo onde feras e humanos podem interagir uns com os outros sem medo, hein? Comparada à deusa dragão Yeou, a Fênix Primordial tem mais experiência com humanos, até mesmo negociando com alguns deles. Então ela entendeu as ambições de Tian-Yi com mais clareza. Com isso dito como uma besta divina, ela naturalmente via os humanos como entidades inferiores, mesmo que isso beneficiasse seus bolsos. Embora eu entenda suas ambições, e seria mais benéfico para meu negócio se eu tivesse mais clientes humanos, não consigo imaginar como você conseguirá tal coisa. Como fogo e água, dragões e fênix, humanos e feras lutaram entre si desde então, o início dos tempos. Será preciso muito mais do que apenas convencer algumas feras fortes a mudar o mundo. Estou ciente disso. Embora esse seja meu objetivo final, meu objetivo atual é simplesmente criar uma base. Pode levar várias eras até que as coisas comecem a mudar, mas nada mudará se não houver uma base. A Fênix Primordial não disse nada e se virou para olhar para a deusa dragão Yeou. Já que você o está seguindo, presumo que você acredita que ele será capaz de realizar tal tarefa. A deusa dragão Yeou abriu os olhos e respondeu calmamente. Não acredito que ele será capaz de fazer isso. A Fênix Primordial pareceu intrigada com sua resposta e perguntou. Então por que você o está seguindo? Porque é interessante o suficiente para diminuir meu tédio. Inacreditável, a Fênix Primordial ficou sem palavras com sua resposta. Capítulo 1224 Senhora Feng. Depois de sair do seu torpor, Fênix Primordial voltou a se concentrar em Tian-Yi e falou. Eu entendo o que você está tentando fazer, mas não vejo como isso tem algo a ver comigo. Gostaria que você testemunhasse minha jornada com a deusa dragão e outros que possam se juntar a nós no futuro. Tian-Yi disse. Em outras palavras, você quer que eu me torne seu seguidor? Com essa cobra chata ao meu lado o tempo todo? Eu recuso. Por cima do meu cadáver. Primordial Fênix imediatamente aceitou sua oferta, o que não o surpreendeu nem um pouco. Mas ele não desistiu e continuou a convencê-la. Não estou pedindo para você se tornar meu seguidor. Você é livre para eu observar à distância ou ao meu lado, assim como a deusa dragão aqui. Fazer parte de algo muito maior do que você? Pode ser o início de uma nova era, uma que você ajudou a criar. Também se beneficiará muito do seu negócio. HMPH. Tenho coisas muito melhores para fazer que cuidar de um humano com uma ambição impossível. Ao contrário da deusa dragão, tem uma vida que vale alguma coisa. Um zumbi Fênix Primordial. Uma veia apareceu na testa da deusa dragão Yeou depois de ouvir o insulto da Fênix Primordial, mas ela mal conseguiu controlar suas emoções. Tian-Yi ficou em silêncio por um momento. Talvez eu estou abordando ela da maneira errada. Ela tem seu próprio negócio, e os comerciantes relatam fazer coisas que não os beneficiam. Se você não tem mais nada a dizer, estou fora daqui. Primordial Fênix disse quando ela começou a se virar. Fênix Primordial. Tenho uma oferta para você. Tian-Yi disse de repente. A Fênix Primordial interrompeu seus movimentos, mas não se virou, apenas torceu levemente a cabeça. Tian-Yi começou a recuperar um objeto para seu anel de armazenamento e segurou-o na frente dele. O que é essa aura profunda? A Fênix Primordial não poderia deixar de se virar depois de sentir uma aura estranha vinda das palmas de Tian-Yi. Seus olhos se estreitaram na pedra hidratada brilhante nas palmas das mãos de Tian-Yi. A pedra tinha o formato de um ovo e era o tamanho do punho de um adulto. Apesar de seu tamanho normal, continha uma imensa quantidade de Yang Qi. Havia tanto Yang Qi condensado dentro da rocha que parecia que havia um sol descansando dentro da rocha, e estava emitindo uma onda de calor escaldante que poderia facilmente incinerar até mesmo um imortal se eles chegassem perto demais sem uma preparação séria. Os olhos da Fênix Primordial se arregalaram de choque e descrença quando ela finalmente percebeu o que estava olhando. É isso que eu penso que é. Ela gaguejou depois de engolir nervosamente. Embora ela não conhecesse o objeto brilhante em forma de ovo que Tian-Yi estava segurando, o interesse da deusa dragão foi despertado instantaneamente quando ela viu um acontecimento da Fênix Primordial. Havia muitos tesouros neste mundo que interessariam a Fênix Primordial, muito menos que a fariam salivar. Tian-Yi enviou e disse, não sei o que você acha que isso é, mas este é um ovo de fênix fumegante que foi banhado em intenso Yang Qi por mais de 1 bilhão de anos, desde o início da Era Primordial. Tenho certeza de que você sabe o valor dessas coisas. Um ovo de fênix fumegante de 1 milhão de anos deixaria uma nação inteira em frenesi, e um ovo de fênix fumegante de 10 milhões de anos iniciaria uma guerra dentro dos céus divinos. Não faz muito tempo. Mais de 1 bilhão de anos. A Fênix Primordial tinha uma expressão assustada no rosto. Ovo de fênix. Isso significa que há uma fênix crescendo dentro? A deusa dragão Yeou perguntou por curiosidade. Tian-Yi balançou a cabeça. Embora seja isso que o nome sugere, não há nenhum fênix crescendo dentro. Na verdade, não tem nada a ver com fênix. Um ovo de fênix fumegante é um recurso extremamente raro e potente para cultivadores com um método de cultivo, e isso requer Yang Qi, e as fênix são derivadas de Yang Qi, então isso os beneficiaria ainda mais. Então é apenas um recurso de cultivo. HMPH. Eu esperava algo mais emocionante já que ela reagiu tão intensamente. Que chato. A deusa dragão Yeou encolheu os ombros, perdendo rapidamente o interesse. Apenas um recurso de cultivo? Como você ousa dizer tal bobagem, sua cobra inculta? Um ovo de fênix fumegante para fênix é tão importante quanto sua essência de sangue é para um dragão com uma linhagem comum. No meu cultivo, apenas algo como uma fênix fumegante o ovo poderia me beneficiar. E não é apenas uma pequena quantidade. Inferno, posso até melhorar minha linhagem com ele. A deusa dragão Yeou franziu a testa ao ouvir suas últimas palavras. Sua linhagem já é a mais pura possível.
Como poderia ficar mais puro? Isso mostra o quão potente é um ovo de fênix fumegante, e está é a primeira vez que vejo um que envelheceu mais de 1 bilhão de anos. Eu consumi um que foi há 250 milhões de anos, cerca de 100 milhões de anos atrás, e aumentei minha força nos trancos e barrancos. Só posso imaginar o que acontecerá se eu consumir um que seja 4 vezes mais velho. A fênix primordial eu estava basicamente babando neste momento. Fênix primordial, aqui está minha oferta. Quero que você me siga por 100 mil anos. Se eu não conseguir alcançar minhas ambições dentro desse período de tempo, darei a você este ovo de fênix fumegante como compensação. Tian Yi disse enquanto segurava o ovo de uma maneira deliciosa. Seguir você por 100 mil anos. Isso é tudo que tenho que fazer? A fênix primordial não acreditou, não porque fosse uma tarefa imensamente difícil, mas porque era imensamente fácil. Ao olhar de seus olhos eternos, o período de 100 mil anos passaria apenas como um sopro fugaz, dificilmente distinguível de um mero momento na percepção fugaz dos seres mortais. Inferno, os cochilos da deusa dragão Yeou duraram mais do que isso. Na verdade, você só precisa que eu siga. Não vou forçá-lo a fazer nada que não queira e você é livre para sair quando quiser. Você tem um acordo. A fênix primordial respondeu imediatamente sem qualquer sinal de hesitação em seu tom. Sério? A deusa dragão Yeou ficou sem palavras com sua rápida mudança de atitude. No momento seguinte, o corpo ígneo da fênix primordial começou a encolher até adquirir a forma de um humano. Com cabelos ruivos flamejantes e um par de olhos dourados, a fênix primordial se transformou em uma beleza incomparável que rivalizava com a deusa dragão Yeou, mas com uma aura e charme únicos. Meu nome humano é Feng Yumin, mas você pode me chamar de Madame Feng. Capítulo 1225 Comedor de Estrelas. Sabe, você basicamente foi comprado por ele. A deusa dragão Yeou disse a Feng Yumin logo depois. E daí? Terei prazer em me vender por um ovo de fênix fumegante de 1 bilhão de anos. Você pode não entender sua importância para mim agora, mas entenderá em 100 mil anos, quando eu me tornar tão forte que nem você poderá tocar meu. Feng Yumin zumbi. Oh, então você acha que será mais forte do que eu depois de comer aquele ovo? Mal posso esperar para ver seu rosto derrotado em 100 mil anos. Quem disse que não é mais forte que você agora? O ovo só fará uma diferença muito maior e mais óbvia. Por que não testamos esse absurdo agora mesmo? Os olhos de Dragon Goddess Yeou brilharam com intenção de matar. Seria um prazer. O corpo de Feng Yumin começou a liberar chamas. Deusa dragão, não é assim que você deveria receber um novo companheiro. Eu prometi a você que iria treinar com você depois disso, para que você pudesse liberar sua raiva em mim. Tian Yi rapidamente os interrompeu, pois não queria perder um de seus companheiros de viagem tão logo depois de conseguir outro. HMPH, esqueça, não estou mais com vontade. Se você quiser viajar com esse pombo idiota, pode fazê-lo sozinho. E sem dizer mais nada, a deusa dragão Yeou voou para longe, desaparecendo no céu estrelado. Feng Yumin olhou para Tian Yi e perguntou, por que você não tentou impedi-la? Ele enviou e disse, porque ela tinha todo o direito de ir embora sempre que quisesse, assim como você. Mas tenho a sensação de que ela não irá embora por muito tempo e eventualmente retornará para o nosso lado assim que se irrita. Você é um humano estranho, diferente de qualquer outro humano que já conheceu. Feng Yumin disse, você considera isso um elogio? Bem, o que você planeja fazer agora? Você encontrará uma serpente divina conhecida como Devoradora de Estrelas e conversará com eles. Tian Yi disse, comedor de estrelas loucas? Você está? O que você espera alcançar ao entrar em contato com aquele monstruoso? Feng Yumin tinha uma expressão de descrição no rosto depois de ouvir um nome tão sinistro. Você conhece o Devorador de Estrelas? Tian Yi olhou para seus olhos sombrios. Claro, ela é uma entidade notória que não faz nada de bom para o mundo. Um monstro irracional com um apetite insaciável que constantemente consome estrelas como se estivesse sempre prestes a morrer de fome. Eu não chegaria perto do Devorador de Estrelas se eu fosse você, pois provavelmente seria comido por ela antes mesmo de poder dizer qualquer coisa. Na verdade, nem sei se ela tem a habilidade de se comunicar como eu. A Devoradora de Estrelas também é mulher? Você já falou com ela? Tian Yi perguntou, seu olhar cheio de interesse, quase como se fosse uma criança diante de um parque de diversões. Não, nunca falei com ela antes, nem tenho vontade de fazê-lo. Já a vi consumir estrelas à distância algumas vezes, mas é só isso. Se você nunca falou com ela, então como você sabe que ela está consumindo estrelas sem motivo? Porque ela faz isso desde a Era Primordial e nunca saiu nada disso. Fascinante. Que fascinante. Devo falar com a Devoradora de Estrelas e se tiver sorte, posso até descobrir por que ela está fazendo o que vem fazendo há eras. Feng Yumin ficou sem palavras. Quanto mais ela lhe dava motivos para não abordar o Devorador de Estrelas, mais ele parecia interessado. Ele pode realmente ter um parafuso solto na cabeça. Ela pensou consigo mesma. Qualquer que seja. Se ele morrer, vou colocar minhas mãos no ovo fumegante da Fênix mais cedo. Você sabe como podemos encontrar o Devorador de Estrelas? Tian Yi então perguntou. Não, mas não deve ser muito difícil seguir o rastro dela, principalmente considerando que ela sempre deixa um rastro de destruição. Tudo bem, então vamos indo. Assim Tian Yi e Feng Yumin iniciaram sua jornada em busca do Devorador de Estrelas. Assim como encontrou Feng Yumin, Tian Yi falava com todos que cruzavam seu caminho no céu estrelado. E num piscar de olhos, 1000 anos se passaram. Então essa é a Devoradora de Estrelas, hein? Ela definitivamente não é uma fera divina comum. Tian Yi murmurou com uma voz atordoada enquanto observava uma enorme figura branca semelhante a uma cobra à distância engolindo estrelas com uma única mordida, seu olhar cheio com fascínio. A maneira como ele consome as estrelas sem hesitação me faz estremecer, não importa quantas vezes eu o veja. Feng Yumin suspirou. Tian Yi ficou em silêncio. O que há de errado? Você está tendo dúvidas?
Feng Yumin perguntou-lhe com um sorriso provocador. Ele balançou a cabeça e suspirou. Não sei como dizer isso, mas ela parece estar profundamente angustiada. Angústia? O comedor de estrelas? Feng Yumin riu de tais palavras. Duvido que ela tenha alguma emoção, muito menos angústia. Mesmo que ela tenha emoções, como que ela poderia estar angustiada? As estrelas que ela consome indefinidamente? A bagunça que ela fez no céu estrelado? Talvez nunca saberemos se não tentarmos entendê-la. Boa sorte com isso. Feng Yumin encolheu os ombros. Eu vou. Você pode ficar aqui enquanto eu tento falar com ela. E sem hesitação, Tian começou a voar em direção ao ser monstruoso à distância. Você? Feng Yumin se conteve e não tentou convencê-lo a parar, já que ela havia falhado nos últimos 1000 anos. Nada que eu disse irá fazê-lo mudar de ideia agora. Ela suspirou interiormente. Ela então se virou para olhar em uma determinada direção e orientação. Quando você vai parar de nos observar das sombras como um perseguidor? Um momento depois, a figura da deusa dragão Yeou apareceu diante de Feng Yumin. Há quanto tempo você sabe? A deusa dragão Yeou disse com uma carranca profunda. Sempre que você vê que estávamos procurando pelo devorador de estrelas, eu acho. Mesmo que tenha sido apenas por um breve momento e você rapidamente escondeu sua presença novamente, era tão óbvio que quase morri de vergonha de segunda mão. O rosto da deusa dragão Yeou ficou vermelho depois de ouvir tais palavras. Pensar que você estaria preocupado o suficiente para baixar a guarda. O humano é tão importante para você? Você não entenderia mesmo se eu lhe contasse. A deusa dragão Yeou zumbi. Então você vai impedi-lo? Ele está basicamente caminhando direto para seu próprio cemitério agora. Após um momento de silêncio, a deusa dragão Yeou falou. Você está com ele há 1000 anos, mas parece não saber nada sobre ele. O que diabos isso quer dizer? O comedor de estrelas pode ter imensa destreza, mas só sabe comer. Ele não será ameaçado por algo assim. Você com certeza tem muita confiança nele. Você também faria isso se alguma vez lutasse com ele. Feng Yumin ficou em silêncio depois disso, pois estava focado principalmente em Tian Yi, que foi apenas um momento de alcançar o devorador de estrelas. Capítulo 1226 Um desperdício de talentos. Quando Tian Yi se aproximou do devorador de estrelas, ele sentiu sua pressão imensa e descontrolada tentando mantê-lo afastado. A pressão era tirânica, forte o suficiente para esmagar imortais e destruir estrelas. No entanto, mesmo isso não foi suficiente para manter Tian Yi afastado. Coberto por uma aura afiada que parecia cortar até o próprio vazio, Tian Yi continuou a diminuir lentamente a distância. Ele não faz nenhum barulho enquanto consome as estrelas, quase como se houvesse um buraco negro dentro de sua boca que engole tudo silenciosamente. Que interessante! Um sorriso apareceu no rosto de Tian Yi e se alargou enquanto ele inspecionava o devorador de estrelas com grande interesse. O devorador de estrelas era tão longo e maciço quanto a deusa dragão Yeou em sua forma de dragão, e era coberto por escamas brancas e lisas da cabeça cauda, tornando sua aparência muito distinta dentro do vazio. Suas escamas brancas brilhavam profundamente, como pérolas sob a luz, e mesmo o vazio que naturalmente consome a luz não consegue abafar seu brilho. Sua cabeça era redonda e fofa, lembrando a de uma cobra, e nela havia 2 grandes olhos vazios que não tinham o menor brilho por dentro, quase como os olhos dos mortos. Mas ela estava muito viva. Um pouco acima dos olhos e no centro da testa lisa havia um símbolo vermelho distinto, cujo significado ainda não era conhecido. Quando Tian Yi olhou em seus olhos mortos, ele só conseguiu ver angústia e frustração. Estava tão claro para ele que era como se o devorador de estrelas estivesse falando pessoalmente com ele. Assim que chegou perto o suficiente do comedor de estrelas, Tian Yi respirou fundo antes de falar em voz alta. Comedor de estrelas. Posso ter um momento do seu tempo? A energia espiritual carregou sua voz por todo o céu estrelado, permitindo que ela se espalhasse pelo vazio e alcançasse o devorador de estrelas. Porém, o devorador de estrelas não teve a menor reação, quase como se não pudesse ouvi-lo. Tian Yi respirou fundo novamente e chamou-a novamente. Comedor de estrelas. Posso dizer que você está com dor. Há algo que eu possa fazer para ajudar? A devoradora de estrelas tremeu de repente e começou a parar lentamente pela primeira vez em incontáveis anos. Virou-se para olhar para ele e falou através do sentido divino. Dor. Não fale como se soubesse de alguma coisa, humano. A comedora de estrelas abriu a boca e começou a se mover em direção a Tian Yi com a intenção de consumi-lo. Você está certo. Eu não sei de nada. Porém, eu quero saber. Eu quero entender você. Você pode me dizer o que está incomodando você? Tian Yi ficou ali calmamente enquanto o devorador de estrelas se aproximava rapidamente. Mesmo se você soubesse, não há nada que você ou qualquer pessoa neste universo pudesse fazer sobre isso. Agora, desapareça. Enquanto o devorador de estrelas tentava engoli-lo, uma luz profunda brilhou no olhar de Tian Yi e seu corpo emitiu uma aura divina. Quando o devorador de estrelas sentiu sua aura divina, ela instintivamente se afastou de Tian Yi, evitando-o. Você é chato. Morra já. Embora o devorador de estrelas tenha decidido não consumi-lo, ela ainda queria matá-lo por perturbá-la. Ao abrir a boca novamente, Tian Yi pôde ver um brilho branco no fundo de sua boca que crescia rapidamente. Antes que ele percebesse, ele foi engolfado por chamas brancas que rapidamente destruíram sua energia espiritual. Esta chama não está queimando minha energia espiritual, mas consumindo-a e usando-a para ficar mais forte? Tian Yi ficou surpreso com as propriedades únicas das chamas brancas. Espalhar. Com o movimento das mangas, todas as chamas brancas ao seu redor se dissiparam, mas continuaram a queimar no vazio. Acho que você é do tipo que só escuta depois de uma briga, quase como qualquer outra pessoa que eu conheço. Apesar de já ter sido atacado 2 vezes, Tian Yi não ficou nem um pouco zangado. Já faz um tempo que não estiquei meus membros também. Vamos aproveitar isso um pouco, certo? Assim, Tian Yi e o comedor de estrelas começaram sua batalha.
o Devorador de Estrelas lançaria todos os tipos de técnicas de chamas em Tianyi, preenchendo rapidamente o vazio com suas chamas aparentemente eternas que se recusavam a morrer mesmo muitos anos depois, pairando no vazio como orbes de luz. À distância, suas chamas brancas podem até parecer estrelas. A deusa dragão Yeou de repente chupou os dentes quando viu Tianyi lutando contra o Devorador de Estrelas, aparentemente incomodado com alguma coisa. Feng Yumin percebeu isso e perguntou a ela, o que há de errado? Ele ficou muito mais forte desde a nossa última luta, mas mal se cultivou nos últimos 1000 anos. Como isso é possível? De onde vem o poder dele? Feng Yumin ergueu uma sobrancelha e disse, embora seja verdade que ele mal se cultivou durante nossa busca pelo Devorador de Estrelas, não posso dizer nada sobre seu crescimento, já que nunca lutei com ele antes. A deusa dragão Yeou de repente estremeceu de excitação e um amplo sorriso apareceu em seu rosto sem saber. Se ele é tão forte depois de 1000 anos sem cultivo, você pode imaginar o que ele poderia alcançar se focasse no cultivo por 1000 anos? A deusa dragão Yeou murmurou com uma voz atordoada. Se ele é realmente tão talentoso quanto você está dizendo, ele definitivamente está desperdiçando seus talentos perseguindo bestas divinas, Feng Yumin disse. De fato, que desperdício de talentos. Feng Yumin então disse, além disso, não sei se você percebeu isso, mas ele parece ter um fascínio por feras, talvez até uma obsessão. Eu percebi. Ele está sempre tentando aprender mais sobre dragões durante nossas viagens. Acho que ele está genuinamente curioso sobre feras em geral. Provavelmente existem inúmeros humanos que estão constantemente se perguntando sobre nós, mas eles não têm coragem ou força para se aproximar de nós, ao contrário desse esquisito. A deusa dragão Yeou disse com um leve sorriso no rosto. Você realmente gosta dele, não é? Feng Yumin riu com um sorriso malicioso. Calhe o bico, pombo idiota. A deusa dragão Yeou olhou para ela. Você deveria manter seus olhos nele. Seria uma pena se ele morresse para o Devorador de Estrelas, afinal. Feng Yumin zombou. Capítulo 1227 Fome Insaciável. Por quê? Por que você não morre? A comedora de estrelas ficou cada vez mais frustrada quando ela não conseguiu matar Tianyi, apesar de fazer um esforço sério. Você parece estar com pressa para me matar. Por quê? Você não está se divertindo? Vamos continuar assim por mais 100 anos no mínimo, comedor de estrelas. Tianyi riu alto. 100 anos. Não tenho tanto tempo para brincar com você. Eateroth Stars rugiu com uma voz furiosa. Sem tempo? Essa é uma das coisas mais idiotas que uma entidade imortal como você poderia dizer, já que tempo é tudo que temos. Você não tem ideia. Então por que você não me educa? Quem sabe? Talvez eu possa até baixar a guarda, pois me distraio facilmente. A Devoradora de Estrelas franziu a testa diante de sua provocação óbvia, mas ela não parecia ter outra escolha, já que poderia levar 100 anos, se não mais, para lidar com ele se continuassem nesse ritmo. Vários anos se passaram desde o início do conflito, e a Devoradora de Estrelas pôde sentir sua fome implacável se intensificando por dentro, levando-a lentamente a um estado de loucura. Se ela não lidar com Tianyi rapidamente e continuar a consumir estrelas, ela será atormentada por sua fome insaciável. Eventualmente, o Devorador de Estrelas começou a falar em tom relutante. Você pode imaginar a dor implacável da fome perpétua. Um desejo insaciável que se recusa a subjugar, não importa a quantidade consumida? Permaneceu estranho a sensação de estômago satisfeito. Inúmeras estrelas sucumbiram ao meu apetite insaciável, mas só consigo manter minha fome mal satisfeita o suficiente para não me deixar completamente louco. Viajei pelo céu estrelado por milhões de anos em busca de algo que pudesse satisfazer minha fome, mas sem sucesso. Sequei rios de água celestial, consumi todos os tipos de tesouros, não há quase nada neste mundo que eu tenha não consumido, mas minha fome continua insatisfeita. Quero parar e descansar, mas temo que minha fome fique fora de controle se eu dormir, se eu conseguir dormir bem com essa fome constante. O que posso fazer é continuar me movendo e consumindo tudo em meu caminho. Tianyi ficou sem palavras com a situação do Devorador de Estrelas. Até mesmo Feng Yumin e a deusa dragão ficaram perplexos com isso. Eles sempre pensaram que o Devorador de Estrelas estava agindo por instinto e não tinha razão para suas ações, que era uma calamidade natural sem emoções ou pensamentos. Nenhum deles poderia ter previsto esse tipo de verdade e não puderam deixar de sentir pena do Devorador de Estrelas. Eu entendo agora. Então essa é a fonte da sua angústia. Que modo de vida terrível. E pensar que você vive assim desde a era primordial. Tianyi não estava preparado para aprender tal verdade e fez não sei como responder ou reagir. Enquanto Tianyi estava imerso em seus pensamentos, o Devorador de Estrelas viu isso como uma chance de pôr fim à farsa e atacou sem qualquer aviso. Acorde, seu idiota. A voz da deusa dragão Yeou de repente ondulou no céu estrelado, tirando Tianyi de seu torpor. Mas já era tarde demais e o comedor de estrelas acertou em cheio Tianyi no momento seguinte, fazendo-o voar. O sangue jorrou do corpo de Tianyi, deixando para trás um longo rastro de sangue que pairava no céu estrelado. Seu idiota! Você ainda está vivo? A deusa dragão Yeou imediatamente correu para o seu lado para avaliar sua condição. Um leve sorriso apareceu no rosto de Tianyi enquanto ele murmurava com voz fraca. Não se preocupe, não vou morrer antes de bater em você. Como você ousa dizer uma coisa dessas quando não consegue nem derrotar uma cobra estúpida? Você não tem vergonha? A deusa dragão Yeou suspirou. Enquanto isso, a Devoradora de Estrelas começou a voar em direção a eles com a boca aberta, aparentemente tentando consumi-los juntos. Como uma mera cobra ousa pensar em consumir um dragão? Cortejando a morte. A deusa dragão Yeou estreitou os olhos para o comedor de estrelas quando escamas começaram a aparecer em seu corpo. Por favor, espere, deusa dragão. Tianyi rapidamente agarrou o braço dela.
Ainda não estou fora da luta. Depois de ajustar sua postura, Tian Yi confrontou o comedor de estrelas com um largo sorriso no rosto. Sem que ele soubesse, seu corpo de repente começou a emitir uma aura dourada que emitia uma sensação insondável. Quando a deusa dragão Yeou detectou a presença palpável de sua aura, uma emoção inexplicável percorreu todo seu ser, deixando seu corpo agitado com um desejo intenso de combate e acendendo seu sangue com um desejo irresistível de se envolver. A devoradora de estrelas também percebeu a mudança sutil em sua aura, intensificando ainda mais sua agitação. Seus instintos primitivos gritavam que a menos que ela o vencesse rapidamente, a janela de oportunidade para garantir a vitória se fecharia inexoravelmente. Quando o devorador de estrelas se aproximou com a boca aberta, o teste de sangue deixado por Tian Yi entrou em sua boca. Embora a quantidade de sangue deixada por Tian Yi fosse semelhante a um único grão de areia para o comedor de estrelas, era uma quantidade substancial de sangue a perder para um humano. Quando o devorador de estrelas provou o sangue de Tian Yi, seu enorme corpo estremeceu por um breve segundo antes de congelar como uma estátua de gelo. Seus olhos vazios começaram a mudar conforme a luz voltava lentamente para eles. Por que você parou, comedor de estrelas? Estou apenas começando. Tian Yi abriu os braços e acenou para ela de maneira provocativa. No entanto, a devoradora de estrelas o ignorou completamente enquanto permanecia pairando ali com uma expressão de descrença no rosto. Eventualmente ela falou em voz baixa. Você? O que é você? Tian Yi não entendeu sua pergunta e só conseguiu olhar para ela com uma sobrancelha levantada. Embora ele não tenha entendido a pergunta dela, ele percebeu que algo havia mudado para a devoradora de estrelas, e quando olhou nos olhos dela, pôde ver um toque de esperança dentro dela. Capítulo 1228 Uma ocorrência sem precedentes. O que eu sou, você pergunta? Humano, suponho. Tian Yi finalmente respondeu à pergunta do comedor de estrelas, embora tivesse a sensação de que não era o que ela queria ouvir. Por que você perguntou? Ele então perguntou. Após um momento de silêncio, o comedor de estrelas respondeu. Entre as inúmeras coisas que consumimos ao longo dos anos, muito poucas coisas interessam as minhas papilas gustativas, que nunca experimentei antes, e mesmo que a quantidade de sangue que consumi seja insignificante, até mesmo negligente, conseguiu satisfazer significativamente minha fome. Eu poderia consumir 100 estrelas, mas isso não satisfaria minha fome como seu sangue acabou de fazer. A devoradora de estrelas começou a consumir o sangue restante que estava espalhado no céu estrelado, não deixando nenhuma única gota de sangue para trás, e seu corpo tremia de emoção com cada gota de sangue. Assim que terminou de limpar o céu estrelado do sangue de Tian Yi, ela soltou um rugido ensurdecedor que abalou o céu estrelado. Meu sangue satisfaz sua fome insaciável. Por quê? Tian Yi murmurou em voz alta depois de saber essa informação. Eu não sei, simplesmente acontece. O comedor de estrelas respondeu. O silêncio preencheu o lugar pelos próximos momentos até que Tian Yi teve uma ideia. Comedor de estrelas, tenho uma oferta para você. Eu estou ouvindo. Pela primeira vez na história, o devorador de estrelas estava sendo paciente e disposto a ouvir um ser humano. Veja, eu tenho uma ambição. Tian Yi começou a contar ao comedor de estrelas suas ambições. Se eu tiver alguém como você ao meu redor em minha jornada, isso certamente ajudará a acelerar meus objetivos. Em troca de sua companhia, estou disposto a oferecer meu sangue para alimentar sua fome. Claro, não vou obrigar você a fazer nada que não queira e você pode sair a qualquer momento. A devoradora de estrelas fechou os olhos para ponderar em silêncio. Alguns momentos depois, seu corpo enorme começou a encolher, encolhendo progressivamente mais rápido a cada segundo que passava, até ficar do tamanho de uma cobra comum. Eu o seguirei até o fim dos tempos, mestre. O comedor de estrelas disse. Mestre, Tian Yi passou uma sobrancelha e disse. Não estou pedindo para você ser meu servo, você sabe. Estou ciente. Esta é minha escolha. Você realmente não se importa? Eu não. No reino das feras, ceder a um humano como seu mestre equivalia a uma rendição profunda, a uma renúncia à sua própria essência, uma escolha que os marcaria para sempre com o ridículo entre seus semelhantes. No entanto, o devorador de estrelas não era um mero animal comum. Ela era uma besta divina com significado igual ao da deusa dragão Yeou e da fênix primordial. Apesar disso, ela ainda decidiu aceitar Tian Yi como mestre. Aos olhos do devorador de estrelas, tais considerações não tinham influência sobre ela. Para ela, o imperativo supremo era a satisfação da sua fome insaciável, tornando todas as outras preocupações inconsequentes. Neste momento singular, uma ocorrência extraordinária aconteceu. Uma besta divina, pela primeira vez na história, escolheu reconhecer um humano como seu mestre. Além disso, esta não era apenas uma besta divina, foi o devorador de estrelas, uma entidade notória que semeou terror em toda a extensão dos céus divinos, uma verdadeira força da natureza responsável pela aniquilação de inúmeras estrelas. Então, você tem outro nome além de Aterof Stars? Eu não. Você pode me dar um nome, se desejar. Vou precisar de algum tempo para pensar sobre isso. De qualquer forma aqui. Tian Yi de repente cortou a palma da mão com a espada e ofereceu a ela. Aterof Stars imediatamente correu para ele como uma fera faminta e imediatamente começou a consumi-lo. Embora mudar de tamanho não mude seu apetite, ela pode perceber sua fome diminuindo gradualmente à medida que ela absorve o sangue dele. Vários minutos depois, num momento sem precedentes na sua existência, a comedora de estrelas encontrou a sensação de saciedade, descobrindo o que significava estar livre das garras incessantes da fome. Foi também nesse momento que ela soube que havia feito a escolha certa ao seguir Tian Yi. A comedora de estrelas queria que esse momento durasse para sempre, poder se banquetear indefinidamente com o sangue de Tian Yi, mas ela sabia que isso não seria possível se ela quisesse preservar o sangue dele por mais tempo. Obrigado, mestre, comedor de estrelas murmurou depois de soltar um suspiro de satisfação, seu estômago se sentindo melhor e mais cheio do que nunca. É a primeira vez que você prova sangue humano? Tian Yi perguntou a ela.
Não, já provei sangue humano antes, mas todos tinham gosto de água suja. Tian Yi suspirou de alívio ao ouvir isso, pois temeu por um momento que apenas o sangue humano pudesse satisfazer sua fome. Então, qual é o gosto do meu sangue? Ele perguntou por curiosidade. Não sei como descrevê-lo, mas é delicioso, diferente de tudo que já provei antes, e faz minhas papilas gustativas tremerem de alegria. Se eu pudesse comer isso pelo resto da minha vida, não faria. Lembre-se disso. É mesmo. De qualquer forma, vamos conhecer meus outros companheiros. Tian Yi então disse. Comedor de estrelas assentiu. De repente, uma presença poderosa apareceu atrás de Tian Yi. Quando ele se virou, viu a deusa dragão Yeou com uma expressão um tanto estranha no rosto, e ela parecia estar um pouco ofegante. Deusa dragão? Você está bem? Por que você parece um pouco cansada? Tian Yi ergueu as sobrancelhas para ela. Eu tentei, mas não consigo mais segurar. Tian Yi, lute comigo, agora. Ela disse enquanto sua aura disparava. Agora mesmo? Tian Yi ficou perplexo. Ele tinha acabado de lutar com o Devorador de Estrelas e até doou uma boa quantidade de seu sangue para ela depois. Ele definitivamente não estava em condições de lutar contra a deusa dragão Yeou. Por que não fazemos isso outra hora, quando eu estiver curado? Tenho certeza que você não quer lutar contra uma pessoa ferida também. Mentira. Você ficará bem se usar essa técnica da aura dourada. Por que você não usou essa técnica quando lutou comigo antes? Você está zombando de mim? A deusa dragão Yeou rugiu de maneira frustrada. Capítulo 1229 Um plano para mudar o mundo. Você está realmente fingindo ignorância comigo? Eu testemunhei você aproveitando isso há poucos momentos. Seu corpo estava envolto em uma aura dourada resplandecente. Emanava uma pressão incompreensível e avassaladora que eu nunca tinha experimentado antes. Só de lembrar disso faz meu sangue ferver. A deusa dragão Yeou falou com uma expressão de raiva no rosto, pensando que ele estava brincando com ela. No entanto, a expressão confusa de Tian Yi permaneceu em seu rosto enquanto ele falava. Eu realmente não tenho ideia do que você está falando. Aura dourada? Eu nem tenho uma técnica como essa. Então o que era aquela aura dourada? Como você fez isso? Tian Yi balançou a cabeça. Tem certeza que viu? A deusa dragão Yeou começou a duvidar se ela realmente viu isso. Ela se virou para olhar para Feng Yumin, que estava se aproximando rapidamente deles, e perguntou. Ei, você também viu aquela aura dourada ao redor dele logo depois que ele quase foi espancado até a morte, certo? Feng Yumin não respondeu imediatamente e quando fez, respondeu com um sorriso malicioso no rosto. Eu não vi nada. Você deve ter alucinado ou algo assim. Dragon Godis Yeou cerrou os punhos e cerrou os dentes, seus olhos irradiando intenção de matar. Feng Yumin chupou os dentes e acrescentou rapidamente. Só estou brincando. Ela se virou para olhar para Tian Yi e continuou. Ela não está mentindo. Havia uma aura dourada ao seu redor agora. Nunca senti nada tão opressivo antes. Tian Yi ficou em silêncio depois de ouvir isso, mas não tinha ideia do que causou o aparecimento da aura dourada. Agora que penso nisso, me senti estranhamente energizado por um breve momento, como se fosse invencível. Infelizmente não sei o que causou isso nem posso replicar. A deusa dragão Yeou começou a ponderar profundamente. Um momento depois, ela falou com uma expressão séria no rosto. Apareceu logo depois que você quase foi espancado até a morte. Então se você passar por outra situação de quase morte, pode aparecer novamente. Ei, espere. Tian Yi imediatamente se distanciou quando a deusa dragão Yeou começou a esticar seus membros. Eu mal tenho energia para ficar acordado e você quer me bater? Eu vou morrer mesmo. Você não está sempre tão confiante em si mesmo? Você ficará bem. A deusa dragão Yeou parecia não ter vontade de recuar e lentamente se aproximou de Tian Yi. Vendo isso, o comedor de estrelas ficou na frente de Tian Yi. Eu não vou deixar você machucá-lo. Eaterof Stars olhou severamente para a deusa dragão Yeou. Você acha que tem o que é preciso para me impedir? Embora você possa ter mais força bruta do que eu, você não sabe como usá-la adequadamente. Técnicas reais. Cuspir fogo aleatoriamente também não conta. A deusa dragão Yeou zombou. Acalme-se vocês dois. Deusa dragão, só quero descansar por enquanto. Depois disso, podemos resolver todo o negócio da aura dourada juntos, e então irei treinar com você. Ok, tudo bem. Ela concordou relutantemente. Bom, então permita-me apresentar nosso novo membro, Eaterof Stars. Tian Yi disse. Comedor de estrelas, esses dois são meus companheiros de viagem. O espirituoso é a deusa dragão Yeou, e o outro é a fênix primordial, também conhecida como Feng Yumin. Ela então vocês podem chamá-la assim por enquanto. Você pode se transformar em humano? Feng Yumin perguntou de repente. Não posso, ou mais precisamente não sei como. Comedor de estrelas balançou a cabeça. Não se preocupe, tenho certeza que eles vão te ensinar. Tian Yi disse. Após sua breve introdução, Tian Yi levou todos até a estrela desabitada mais próxima para recuperar seus ferimentos. Então, quem você planeja visitar a seguir? Feng Yumin perguntou a ele. Honestamente não sei. E embora seja benéfico ter mais companheiros, acho que podemos começar a mudar o mundo apenas com nós 4 por enquanto. Tian Yi disse. E como você planeja mudar o mundo? Podemos começar deixando o mundo saber de nossa presença. Um humano viajando pelo mundo e fazendo coisas com 3 bestas divinas ao seu lado. Isso certamente irá agitar tanto o mundo humano quanto o mundo das bestas. Sério? Esse é o melhor plano que você pode imaginar depois de 1000 anos? A deusa dragão Yeou ficou sem palavras. Então você tem alguma sugestão? A deusa dragão Yeou ficou sem palavras, pois não tinha ideia por onde começar. Por mais simples que possa parecer, acho que seu plano funcionará muito bem. Feng Yumin falou de repente. Seu objetivo é criar um mundo onde humanos e animais possam trabalhar juntos, certo?
Podemos começar demonstrando ao mundo a própria viabilidade de tal visão, já que a maioria acredita que seja impossível. E feras a possibilidade de colaboração entre nossos dois mundos. Então está decidido. Tian-Yi tinha um sorriso ansioso no rosto. Podemos começar lidando com questões que pessoas normais ou bestas não conseguem resolver sozinhas. Vocês sabem de algo assim acontecendo nos céus divinos neste momento? Bem, passei os últimos 1000 anos viajando pelo céu estrelado com você, então meu conhecimento é igual ao seu. Feng Yumin encolheu os ombros. Eu também não sei. A deusa dragão Yeou disse com uma voz rígida, já que ela não queria admitir que os estava seguindo pelo mesmo período de tempo. Tudo bem, podemos investigar isso quando retornarmos aos céus divinos. Tian-Yi disse. Antes disso tenho algo a dizer. A deusa dragão Yeou disse de repente. O que é? Você não deveria passar algum tempo melhorando seu cultivo primeiro? Embora você já seja muito forte, você poderia ser muito mais forte se concentrasse no cultivo por algum tempo. Seria um desperdício de seus talentos se você começasse tarde demais. Isso é realmente necessário? Parece um incômodo, e prefiro gastar esse tempo trabalhando em meus objetivos. Tian-Yi suspirou. Claro, as feras são naturalmente atraídas pelos fortes, então quanto mais forte você for, maior será a probabilidade de elas ouvirem você. Se você quer um mundo onde as feras respeitem os humanos, você precisa mostrar a eles algo digno de respeito, porque a partir de agora, a maioria das feras não respeita nem um pouco os humanos. Faz sentido. Tudo bem, vou dedicar algum tempo ao cultivo de vez em quando. Tian-Yi assentiu com indiferença. Há muito que conheço seu imenso talento, evidente quando me enfrentou e sobreviveu com uma idade que não ultrapassava os 1000 anos. Agora tenho a ideia de que ele mal teria treinado antes disso. É concebível que ele seja realmente um mero humano? A deusa dragão Yeou suspirou interiormente. Eu estive me perguntando, quantos anos você tem? Feng Yumin perguntou de repente a Tian-Yi. Um pouco mais de 2000 anos. Tian-Yi respondeu calmamente. De 2000 anos? Impossível. Feng Yumin não se atreveu a acreditar nele. É verdade. Ele não tinha nem 1000 anos quando lutou comigo. Deusa dragão Yeou confirmada. Inacreditável. Feng Yumin murmurou incrédulo. Capítulo 1230 A Aura Dourada. Vários dias depois que Tian-Yi se recuperou dos ferimentos, ele começou a examinar a Aura Dourada com os outros. A primeira coisa que fizeram foi espancar Tian-Yi até que ele estivesse perto da morte, já que foi isso que o desencadeou em primeiro lugar. Vai com calma comigo. Tian-Yi disse com um sorriso rígido. Claro, a deusa dragão Yeou disse de maneira indiferente. Claramente, ela não planejava pegar leve com ele. Mas antes mesmo de começarem, Tian-Yi teve que convencer Aether Stars, a quem ele chamou de Xingrui, a não atacar a deusa dragão Yeou quando ela o espancasse, já que ela era excessivamente protetora com ele. Afinal, se ele morresse, sua fome insaciável sem dúvida ressurgiria. A perspectiva de voltar a tal estado, depois de provar a satisfação de um estômago cheio, encheu-a de um profundo pavor. Era um destino que ela estava determinada a evitar a qualquer custo. Eventualmente, o experimento deles começou com a deusa dragão Yeou batendo em Tian-Yi até que todo seu corpo ficasse encharcado de sangue. Enquanto isso, Feng Yumin assistia à distância com grande entretenimento. Quanto a Xingrui, ela limpou o sangue do chão que foi vomitado por Tian-Yi. Você se sente diferente? A deusa dragão Yeou perguntou a Tian-Yi enquanto ele estava deitado no chão em estado de quase morte. Além da dor imensa por todo o meu corpo? Não, ele respondeu em voz baixa. Você provavelmente não está perto da morte o suficiente. Vou continuar então. Espere. Assim a deusa dragão Yeou continuou a espancar até que ele estivesse realmente à beira da morte. Que tal agora? Tian-Yi não conseguia nem responder a ela em seu estado atual. A deusa dragão Yeou suspirou. Então ela começou a dar-lhe algum remédio. Em poucos minutos, Tian-Yi se curou completamente de seu estado de quase morte. Tudo bem, vamos fazer isso de novo. A deusa dragão Yeou disse depois, parecendo estranhamente ansiosa para vencê-lo. Não acho que me torturar fisicamente vá adiantar. Segundo você, a Aura Dourada ocorreu durante minha luta com Xingrui. Talvez eu precise de um oponente de estar envolvido em uma luta real. Tian-Yi rapidamente a deteve. Isso parece razoável. E já que seu oponente naquela época era Xingrui, você deveria lutar com ela novamente. No entanto, Xingrui recusou imediatamente. Não participarei de ferir o mestre, não importa o que aconteça. Que tal eu fazer isso? Feng Yumin de repente se ofereceu. Você? A deusa dragão Yeou ergueu as sobrancelhas. Ela sentiu e explicou. Tenho me perguntado sobre suas proezas desde que descobri que ele sobreviveu a uma briga com você há 1000 anos. Quero ver com meus próprios olhos seus talentos. Vamos fazer isso então. Tian-Yi concordou em treinar com Feng Yumin. Algum tempo depois, Tian-Yi e Feng Yumin voltaram ao céu estrelado e começaram a lutar entre si. Assim como Xingrui, Feng Yumin aproveitou o formidável poder das chamas. No entanto, em total contraste com Xingrui, Feng Yumin exibiu um domínio impecável sobre suas habilidades de fogo, ostentando até mesmo um vasto repertório de centenas de técnicas únicas à sua disposição. Nos primeiros meses, Feng Yumin enfrentou Tian-Yi em sua forma humana, já que ela não levava a luta a sério. No entanto, ela finalmente se transformou novamente em uma fênix e começou a lutar contra ele de verdade, com a intenção de matá-lo. A batalha deles durou com uma intensidade além da medida, e a própria extensão do céu estrelado estava em chamas com o brilho abrasador das chamas da fênix de Feng Yumin. Suas chamas surgiram com um calor tão abrasador que rasgaram a energia espiritual de Tian-Yi, reduziram suas roupas a cinzas e queimaram sua pele com ferocidade implacável. Embora não tenha sido suficiente para colocar sua vida em perigo, drenava sua resistência e força constante e rapidamente. Aquele pombo idiota ficou muito mais forte desde a nossa luta. A deusa dragão Yeou murmurou para si mesma enquanto os observava lutar.
Claro, ela ainda está a quilômetros de distância do meu nível. Embora Feng Yumin possa ser mais fraca que a deusa dragão Yeou quando se trata de destreza bruta, suas chamas imortais e implacáveis eram incrivelmente irritantes e difíceis de lidar, especialmente para um pequeno humano como Tian Yi. Depois de suportar o que pareceu uma eternidade no mais profundo abismo de tormento e suportar a agonia incessante e abrasadora, Tian Yi encontrou-se aproximando-se de seus limites. À medida que se aproximava lentamente de sua morte, Tian Yi subconscientemente começou a relembrar tudo o que sentiu durante sua luta com Xingrui. No exato momento em que ele estava prestes a ser consumido pelas implacáveis chamas da Fênix, uma onda explosiva de energia surgiu das profundezas de seu ser, antes que uma resplandecente aura dourada surgisse ao redor de seu corpo. A atmosfera sofreu uma transformação instantânea no exato segundo em que a aura dourada se materializou, e o rosto da deusa dragão Yeou se iluminou como uma lâmpada com um sorriso expansivo ao detectar o poder imensurável que exalava. Está aqui! Ela não hesitou em correr para o céu estrelado em direção à localização de Tian Yi. Enquanto isso, Tian Yi enfrentou Feng Yumin com sua nova força. Então está a aura dourada. Ele olhou para suas mãos brilhantes com grande interesse. Não apenas sua energia esgotada foi rapidamente restaurada, ele sentiu um poder divino que não existia momentos antes nas mãos de suas próprias mãos. Depois de um breve momento para admirar sua nova força, Tian Yi se virou para olhar para Feng Yumin, que tremia incontrolavelmente de medo quando sentiu o olhar dele sobre ela. À medida que Tian Yi avançava constantemente em direção a ela, Feng Yumin entrou em transe, desencadeando uma enxurrada de técnicas sobre ele com uma intensidade que sugeria que sua própria existência dependia de seu sucesso. Suas chamas rapidamente engoliram a figura de Tian Yi. Apesar disso, a ansiedade de Feng Yumin só se intensificou, pois ela percebeu que suas chamas não conseguiam tocar Tian Yi e estavam apenas dançando ao redor dele, quase como se as chamas tivessem consciência própria e evitassem conscientemente Tian Yi. No momento seguinte, com um movimento indiferente de seu braço, todas as brasas ao redor de Tian Yi se dispersaram como meros insetos em sua presença. Vendo isso, Feng Yumin não hesitou em retornar à sua forma humana. Eu me rendo. Você venceu. Feng Yumin suspirou alto. Quando Feng Yumin entregou sua vontade de lutar, Tian Yi também o fez, e a aura dourada ao seu redor rapidamente começou a diminuir. No entanto, quando estava prestes a desaparecer, a aura dourada de repente ganhou vida mais uma vez. Simultaneamente, Tian Yi estava se virando para enfrentar a invasora deusa dragão Yeou, que estava envolvida em sua própria aura que ressoava com uma sede insaciável de batalha. Capítulo 1231 Talentos insondáveis. Há mais de 1000 anos que espero por este momento, Tian Yi. A deusa dragão Yeou rugiu com um sorriso encantado no rosto enquanto voava em direção a Tian Yi como um meteoro imparável. Tian Yi a confrontou com um sorriso no rosto também. Após as investidas, suas energias espirituais e auras entrelaçadas convergiram, dando origem a uma detonação cataclísmica de magnitude tão impressionante que eclipsaria até as mesmas forças nucleares mais potentes conhecidas na Terra, tornando-as insignificantes em comparação. A força desencadeada por seu confronto titânico foi tão avassaladora que se tivesse entrado em soberania no coração dos céus divinos, teria engolfado todo o reino, economizando-o a mera poeira cósmica em um instante. Esses dois malucos, eles estão tentando me matar também? Feng Yumin quase teve um ataque cardíaco ao usar sua técnica de movimento mais rápido para escapar da explosão e se distanciar deles, escapando por pouco com os dentes de sua pele. Se ela tivesse sido um pouco mais lenta ou reagido um segundo mais devagar, ela teria morrido ali mesmo. Isso é o que eu anseio. Finalmente um adversário digno que eu possa liberar com todo o meu poder. O comportamento da deusa dragão Yeou parecia ter se transformado em loucura, consumido inteiramente pela obsessão singular de seu confronto. Na verdade, ela estava tão absorta na luta que lutava com a intenção de matar Tian Yi. Quanto a Tian Yi, ele também sucumbiu a uma transe peculiar, sua sede de combate levada ao limite máximo. Devido ao grande impacto de sua batalha, eles foram imediatamente notados por outros especialistas, tanto humanos quanto feras. Puta merda, não é o mesmo humano que ficou com a deusa dragão há pouco mais de 1000 anos? Ele voltou para uma revanche? Impossível. Como ele ficou tão forte em tão pouco tempo? Meu cultivo mal avançou desde então. Muitos desses indivíduos estiveram presentes em sua última batalha, então ficaram muito chocados ao ver Tian Yi lutando contra a deusa dragão Yeou com toda sua força quando ele estava lutando para acompanhá-la antes. Tem certeza de que é o mesmo humano do grande iluminismo? Certamente deve ser uma pessoa diferente. Não, é definitivamente a mesma pessoa. Não tenho dúvida sobre isso. Ainda me lembro da luta deles há 1000 anos, tão claro quanto o dia. Então ele deve ter consumido alguns tesouros que desafiam o céu. Eu nem conheço nenhum tesouro que possa fortalecer alguém tão rápido sem quaisquer efeitos colaterais. Ele deve ter consumido um mar inteiro de água celestial ou algo assim. Não há como existir essa quantidade de água celestial. Será que esta poderá ser uma segunda grande iluminação? Precisamos notificar os outros o mais rápido possível. Os espectadores esperavam que a luta durasse mais de 200 anos, mas, infelizmente, terminou muito mais cedo do que todos esperavam. Depois de apenas 1 ano, a deusa dragão Yeou finalmente derrotou Tian Yi pela segunda vez. Embora ela quisesse prolongar a luta como da última vez, ela não podia se dar ao luxo de pegar leve com ele ou acabaria sendo a perdedora. Droga, pensei que tinha esse na bolsa, Tian Yi murmurou enquanto flutuava no céu estrelado sem sua aura dourada. A deusa dragão Yeou permaneceu indiferente, seu olhar fixo nele em um profundo silêncio, seu semblante com uma expressão
misteriosa e contemplativa. Eventualmente, ela se aproximou dele e perguntou: "Você está bem?" "Meu corpo está gritando de dor, mas não vou morrer", disse ele com um sorriso calmo. "Se você cultivar diligentemente por mais 1000 anos, poderá ser capaz de me derrotar. Mal posso esperar." Ele riu. A deusa dragão Yeou então se virou para olhar para os espectadores e rugiu para eles: "O que vocês estão olhando? Se vocês não vão lutar comigo em seguida, sumam." Todos os espectadores imediatamente deram meia volta e fugiram, pois suas vidas dependiam disso, especialmente as feras. "Então, você planeja dar um nome à sua técnica ridícula?" A deusa dragão Yeou perguntou de repente a Tianyi. "Vou pensar nisso assim que tiver controle total sobre isso." "Muito bem. Então marcaremos nossa próxima luta para quando você puder fazer com que pareça como deseja." "Tudo bem." Nos próximos anos, Tianyi se concentraria em melhorar seu cultivo, assim como sugeriu a deusa dragão Yeou. Durante esse período, além de cultivar, ele também alimentava Xingrui com seu sangue uma vez por ano, o que era mais que suficiente para encher seu estômago por mais um ano. A taxa de crescimento dele é simplesmente aterrorizante. Nem mesmo aqueles com a linhagem mais pura do clã Fênix seriam capazes de igualá-lo em termos de velocidade de cultivo. Feng Yumin suspirou. Ela sempre se considerou um ser superior, acreditando-se incomparável. No entanto, na presença de Tianyi e testemunhando seus talentos incomparáveis, ela se sentiu humilhada e impressionada com sua habilidade excepcional. A deusa dragão Yeou só pôde concordar silenciosamente com Feng Yumin. Como um ser divino e nunca tendo perdido uma única luta antes, ela estava começando a antecipar a derrota pela primeira vez para Tianyi. Num piscar de olhos, outros 100 anos se passaram. Durante esse tempo, Xingrui aprendeu como se transformar em humano com a ajuda de Feng Yumin. Sua forma humana era incrivelmente bela e de aparência surpreendentemente inocente, como uma donzela que nunca saiu de casa. Ela tinha longos cabelos prateados e sedosos, olhos negros e pele branca como a neve. Em total contraste com a deusa dragão Yeou, cuja presença exalava a aura divina de uma deusa, e Feng Yumin, cuja aura ressoava com a graça de uma fada, Xingrui emitia a aura distinta e refinada de uma jovem nobre. Capítulo 1232 Visitante inesperado. "Você terminou seu cultivo, mestre?" Xingrui disse a ele no momento em que ele saiu da reclusão. "Xingrui, é você?" Tianyi olhou para ela com uma expressão estupefata, sem ousar acreditar que um jovem de aparência inocente diante dele era aquela conhecida como comedora de estrelas, apesar das evidências esmagadoras, como uma garrafa de sangue em suas mãos que ele havia preparado para ela logo antes de ele entrar em reclusão. "É, mestre." Xingrui acenou com a cabeça calmamente para confirmação. "É isso mesmo." Tianyi começou um olhar em volta, esperando ver deusa dragão Yeou ou Feng Yumin por perto. Ele rapidamente encontrou a deusa dragão Yeou, que parecia estar cochilando pacificamente à distância. "Onde está Feng Yumin?" ele disse ao Xingrui. Primordial Fênix informou algo sobre um negócio e disse que retornaria em breve. Isso foi há 50 anos. "Entendo. Bem, ela retornará quando eles estiverem prontos." "Como você está, Xingrui? Você precisa de mais sangue?" Xingrui balançou a cabeça. "Ainda tenho 10 garrafas restantes. Elas vão durar mais 10 anos. Apenas me avise sempre que precisar." Tianyi disse com um sorriso. "Agora então, o que devemos fazer agora?" Ele começou a ponderar o próximo passo. Ele deveria continuar cultivando até o retorno de Feng Yumin, ou deveria fazer outra coisa enquanto espera o retorno dela. No entanto, antes que ele pudesse pensar em algo, uma voz com o que ele não estava familiarizado ressoou. "Eu finalmente encontrei você, meu senhor. Quem está aí? Mostre-se." Xingrui imediatamente ficou na defensiva. A deusa dragão Yeou também acordou de seu cochilo. No momento seguinte, um velho emitindo uma aura sinistra apareceu do nada diante de Tianyi e Xingrui. "Não há necessidade de ficar alerta. Eu não sou seu inimigo." O velho disse. "Quem é você?" Tianyi disse a ele. Apesar do cheiro pungente de sangue que emanava do homem idoso, Tianyi acontecia imperturbável, pois não sentia nenhuma ameaça iminente da presença do velho. Na verdade, ele poderia sentir a lealdade inabalável do velho por algum motivo. Este velho subordinado se chama Dong Ye, e passou os últimos milhões de anos esperando seu retorno. "Meu retorno? Do que você está falando? Não acredito que já nos conhecemos antes, e não tenho nem 1 milhão de anos, então como você pode estar esperando tanto tempo por mim? Você deve ter pegado a pessoa errada." Tianyi expressou suas dúvidas. "Eu entendo sua confusão, e o que estou prestes a lhe dizer pode parecer loucura, mas não estou brincando com você." Dong Ye começou a contar a Tianyi sobre sua verdadeira identidade e sua encarnação como Deus maligno e o modelo divino. Tianyi ouviu toda a história sem interromper e em seu rosto havia uma expressão de descrença. "Se não me engano, meu senhor, você já está recuperando suas memórias passadas." Tianyi não poderia reprovar tal afirmação, pois era verdade. Na verdade, ele tem visto essas memórias antes mesmo de se encontrar com a deusa dragão Yeou. "Mesmo que o que você diz seja verdade, o que você quer que eu faça? O que você espera que eu faça?" "Essas identidades morreram com seus corpos." Tianyi perguntou a ele. "Nada no momento, meu senhor. Estou aqui apenas para cumprir meus deveres como seu humilde servo. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, por favor, não hesite em usar esses ossos velhos." "Seriamente. Seriamente." Dong Ye assentiu com uma expressão séria. "Então preciso de algum tempo para digerir o que aprendi hoje. Você pode ir embora agora." Tianyi suspirou. "Como você manda." Dong Ye curvou-se para Tianyi antes de desaparecer como um fantasma. "Você acredita no que ele disse?" A deusa dragão Yeou perguntou a ele. "Eu faço." Ele assentiu calmamente. "Verdade seja dita, eu já estava ciente de minhas vidas passadas antes mesmo de ele me contar. Pensar que você era a reencarnação do Deus maligno.
O mundo humano entraria em frenesi se soubesse, e eles poderiam até caçar você como uma espécie de fera. O que você vai fazer agora? Não importa o que você decida, eu irei segui-lo. Xingrui disse. Nada mudou. Deus maligno ou não, seguirei meu próprio caminho até que meus sonhos sejam realizados. É simples assim. Dito isso, vamos retornar aos céus divinos e iniciar nossos planos. Ok. Assim, Tian Yi voltou aos céus divinos com Xingrui e a deusa dragão Yeou. Feng Yumin acabaria por se juntar a eles mais tarde. Asterisco toque toque asterisco. Yuan, você está acordado? Yuan abriu lentamente os olhos ao ouvir a voz de Ximei. Ele foi abrir a porta e cumprimentá-la. Eu estou. Você precisa de alguma coisa? Minha mãe está se perguntando se você já está pronto para o treinamento. Ximei disse. Já se passaram vários dias desde que eles lidaram com o clã Dragão Azul e a família Dragão Esmeralda, mas parecia muito mais tempo para Yuan, que estava absorto nas memórias da deusa Dragão Yeou. Por favor, diga a ela que estou pronto, respondeu Yuan. Ok. Pouco depois de Ximei sair de seu quarto, Feng Yuxian e os outros apareceram em seu quarto. Quando Yuan viu Feng Yuxia e Lan Yinjin parados um ao lado do outro, ele não pôde deixar de se lembrar de Feng Yumin e Xingrui e se perguntou se eles eram de alguma forma relacionados. Jovem mestre, o que há de errado? Feng Yuxian perguntou quando percebeu seu olhar atordoado. Ele sorriu e disse, eu estava apenas me lembrando de algo que aconteceu em minha vida passada. Você sabe alguma coisa sobre a Fênix Primordial? Fênix Primordial? Claro, não há como uma fênix não saber dela. Ela é como um deus em nossa raça. Não, ela é praticamente um deus. Na verdade, ela é a única razão pela qual me tornei uma mulher de negócios. Por que fazer, você pergunta? Espere. Você, sua encarnação, conhece a Fênix Primordial? Feng Yuxian de repente ficou animado. Yuan acenou com a cabeça. Sim, contarei mais sobre isso mais tarde, depois de terminar meu treinamento. Capítulo 1233 Domínio do Monarca Imortal. Ximei voltou ao quarto de Yuan alguns minutos depois de ela sair. Yuan, minha mãe estará esperando por você no pátio, ela avisou. Tudo bem, obrigado. Ele começou a se dirigir ao pátio. Claro, não tendo nada melhor para fazer, Ximei e os outros o seguiram. Assim que saiu ao pátio foi possível ver Ximingzi parado casualmente no palco de sparring. Bem-vindo, Yuan. Espero que você tenha tido um bom descanso. Ximingzi complementou-o com um sorriso encantador em seu lindo rosto enquanto ele subia ao palco. Eu fiz. Obrigado por dedicar seu tempo para me treinar, mesmo que você esteja no meio de algo importante. Nem mencione isso. Já encerramos os maiores problemas e nossas investigações. Em nosso estado atual, precisamos levar as coisas com cuidado, já que temos mais 2 cidades para lidar. Ximingzi disse. De qualquer forma, vamos falar sobre a sua autoridade do dragão, certo? Yuan concordou. Como meu marido já havia mencionado, Dragon's Authority é uma versão superior do Dragon's Gaze, permitindo que você comande a raça do dragão, desde que eles tenham uma linhagem mais fraca que a sua. Então não tenho certeza de como as coisas vão funcionar para você, já que você nunca ouviu falar de tal coisa antes. Embora tenha sido trabalhado antes, não acho que haja problemas para você. E já que você claramente não domina a técnica, vou ajudá-lo. É muito simples, na verdade. Você usará a autoridade do dragão em mim até ter controle total sobre ela. Normalmente seria necessário que a geração do milênio dominasse tal técnica, mas conhecendo seus talentos que desafiam os céus, tenho certeza de que você será capaz de dominá-los em meses, se não semanas. Alguma pergunta? Ele balançou sua cabeça. Bom, então você pode começar quando estiver pronto. Ximingzi começou a se preparar mentalmente para sua autoridade do dragão. Yuan respirou fundo e fechou os olhos para se lembrar de como se sentiu quando usou a autoridade do dragão pela primeira vez por acidente. Quando ele reabriu os olhos alguns momentos depois, eles brilharam com um profundo tom dourado, irradiando uma aura avassaladora e autoritária. O ambiente nas proximidades sofreu uma transformação abrupta, como se uma presença divina tivesse acontecido sobre o entorno. O corpo de Ximingzi estremeceu de admiração quando ela encontrou o olhar profundo de Yuan. Apesar de ter se preparado mentalmente, ela ainda achou difícil resistir à pressão e ao fascínio. Este será um bom treinamento para mim também. Ela pensou a mesma coisa. À medida que Yuan continuava a usar a autoridade do dragão em Ximingzi, ele poderia sentir seu domínio sobre ela melhorar rapidamente. Ximingzi previu que seu treinamento com Yuan duraria várias semanas, se não meses. No entanto, no final do dia, Yuan já havia alcançado o domínio completo da autoridade do dragão. Jin, você aprendeu o domínio do monarca imortal. Domínio do monarca imortal. Classificação. Supremo. Nível de domínio. 1. Descrição. Uma técnica divina exercida pelo monarca imortal, permitindo-lhe exercer domínio sobre qualquer criatura sobre a qual seu olhar recaia. Yuan ficou surpreso quando a notificação exibiu um nome de técnica diferente do que ele havia previsto. Domínio do monarca imortal? O que aconteceu com a autoridade do dragão? Yuan murmurou com uma voz estupefata. Qual é o problema? Ximingzi perguntou a ele quando percebeu sua expressão estranha. É um pouco difícil de colocar em palavras, mas parece que não tenho treinado na autoridade do dragão, admitiu Yuan com um tom perplexo. O que você quer dizer? Ximingzi inclinou a cabeça de maneira confusa. Eu entendo o conceito de autoridade do dragão que comanda dragões, mas você conhece uma técnica que a supere? Uma que exerça domínio sobre todas as criaturas do mundo? Yuan perguntou com curiosidade. Uma técnica superior à autoridade do dragão? Comandando todas as criaturas do mundo? Ximingzi ficou sem palavras. Yuan acenou com a cabeça. Acredito que minha autoridade do dragão seja na verdade algo diferente e me permite comandar feras além dos dragões.
Xi Mingzi começou a ponderar com uma expressão séria no rosto. Lembro-me de ter lido um pergaminho específico na biblioteca da família, há muito tempo, que contava a história de um homem dos tempos antigos que possuía tal habilidade. A capacidade de comandar todas as criaturas do mundo. No entanto, sua precisão é, na melhor das hipóteses, duvidosa. Xi Mingzi olhou para Yuan com uma expressão nervosa enquanto perguntava: você está sugerindo que a sua autoridade do dragão possui uma capacidade tão notável? Você compreende o peso da afirmação que está fazendo? Eu sei que parece ridículo, mas estou falando sério. Não estou acusando você de falsidade, acrescentou Xi Mingzi de repente, mas se quiser me convencer de que tal habilidade realmente existe, devo testemunhá-la em primeira mão com meus próprios olhos. Yuan sorriu. Eu entendo perfeitamente e não culpo você. Ele virou a cabeça para olhar para Feng Yuxia e Lan Yinjin, que estavam sentados não muito longe do palco. Feng e Yinjin, vocês se importam de subir ao palco para uma experiência rápida? Seria uma honra ajudá-lo, jovem mestre. Feng Yuxia exclamou com entusiasmo enquanto avançava em direção ao palco. Eu também não me importo. Lan Yinjin disse enquanto seguia atrás de Feng Yuxian. HM? O que está acontecendo? Xi Meili ficou intrigada com a mudança repentina dos acontecimentos e também subiu ao palco, imaginando o que eles iriam fazer. Assim que eles subiram ao palco, Yuan perguntou a eles: vou usar a autoridade do dragão em vocês dois para ver se funciona em criaturas além dos dragões. Vocês se importam? Você pode fazer o que quiser comigo, jovem mestre. Feng Yuxian respondeu em tom de provocação. Lan Yinjin assentiu calmamente em silêncio, concordando com ela. O que faz você pensar que funcionará em criaturas além dos dragões? Xi Meili perguntou por curiosidade. Apenas um palpite. Ele sorriu misteriosamente. Depois de dar a Feng Yuxia e Lan Yinjin um momento para se prepararem, Yuan olhou para Feng Yuxia e perguntou: vou começar com você. Você está pronto? Ela sentiu com uma expressão séria. Capítulo 1234 Uma habilidade perigosa. Depois que Feng Yuxian expressou sua prontidão, Yuan considerou como deveria usar o domínio do monarca imortal nela. Naturalmente, ele cumpriu a necessidade de emitir um comando que a obrigasse a realizar uma ação que normalmente evitaria ou hesitaria em realizar. Afinal, se o comando fosse muito fácil, não testaria realmente suas capacidades. Eventualmente, Yuan pensou em algo, mas antes de usar o domínio do monarca imortal nela, ele se desculpou primeiro. Gostaria de me desculpar antecipadamente. Ouvir tal coisa só deixou Feng Yuxia nervosa com o que havia planejado para ela. Esse jovem mestre, por favor, vá com calma comigo. Sem responder ao seu apelo, Yuan ativou o domínio do monarca imortal. O corpo de Feng Yuxian congelou imediatamente com Yuan olhando para ela. Eu quero que você escolha o buraco do nariz direito com o dedo mindinho direito e faça barulhos de galinha, Yuan tentou a ela. Os olhos de Feng Yuxia se arregalaram de choque, assim como Lan Yinjin e os outros presentes. Os nervos de Xi Mingzi se agitaram, seu olhar fixo em Feng Yuxian, ponderando se ela realmente se envolvia em tarefas tão humilhantes. Ela não poderia deixar de sentir empatia, imaginando-se na posição de Feng Yuxian, temendo a perspectiva de realizar ações tão embaraçosas que preferiria enfrentar a morte. Vê, jovem mestre, eu sei que disse que faria qualquer coisa por você, mas isso é um pouco demais. Por favor, prefiro andar pelas ruas nua no meio de sua imploração. O corpo de Feng Yuxian começou a mover-se por conta própria. Todos os olhos nas proximidades orientados paralisados quando Feng Yuxian inseriu cautelosamente o dedo mínimo direito na narina direita, emitindo simultaneamente um som de frango, como cacarejos, criando um espetáculo absurdo que deixou os espectadores estupefatos. PFTT, Xiao Hua caiu na gargalhada depois de testemunhar o ato humilhante de Feng Yuxian. Você pode parar agora. Yuan rapidamente desativou o domínio do monarca imortal. Feng Yuxian esteve sob a influência de domínio do monarca imortal por apenas 5 segundos, mas para ela parecia uma eternidade agonizante, mais do que suficiente para submetê-la a uma profunda humilhação. Jovem mestre, Feng Yuxian pronunciou em voz baixa enquanto caía de joelhos, parecendo ter acabado de sofrer a pior derrota de sua vida. Desculpe, de novo, eu particularmente que você fez algo que você normalmente não concordaria em fazer. Eu vou compensar você. Yuan tentou o seu melhor para acalmá-la, mas infelizmente, Feng Yuxian apareceu ajoelhado no chão em silêncio. Yuan, você não vai me obrigar a fazer isso também, certo? Lan Yinjin estava olhando para ele com uma expressão aterrorizada no rosto. Yuan se virou para olhar para Xi Mingzi e perguntou: você ainda precisa de mais provas ou? Não, já estou convencido de que é real, e Xi Mingzi rapidamente balançou a cabeça, pois não sabia se conseguiria suportar assistir a outra humilhação pública. O quê? Isso não é justo. Feng Yuxian exclamou de repente. Você chamou nós dois, então deveria testar nela também. Mesmo se você disser isso. Yuan não sabia como responder. Tudo bem. Lan Yinjin disse de repente, ela está certa. Não será justo com ela se eu não experimentar isso também. Tem certeza? Lan Yinjin acenou com a cabeça. Apenas me dê mais alguns momentos para me preparar. Leve o tempo que precisar. Algum tempo depois, Lan Yinjin disse: ok, estou pronto. Yuan acenou com a cabeça e ativou o domínio do monarca imortal nela. Eu quero que você caia no chão e haja como se fosse um verme, em sua forma humana. Lan Yinjin subconscientemente tentou resistir ao domínio do monarca imortal, mas quase como se tivesse se transformado em uma marionete com cordas amarradas ao corpo, ela deitou no chão e começou a se contorcer como um verme. Pode-se argumentar que Feng Yuxian ainda conseguiu o resultado mais curto, mas ela parecia satisfeita com os resultados e não reclamou.
Você pode parar agora, disse Yuan um momento depois. No entanto, Lan Yinjin não saiu imediatamente do chão. Em vez disso, ela permaneceu ali deitada com o rosto beijando o chão, quase como se estivesse com vergonha de mostrar o rosto. Você pode ser muito cruel se quiser, Yuan. Isso foi realmente inesperado. Xi Mingzi disse a ele. Yuan só conseguiu responder com um sorriso rígido. Alguns momentos depois, Xi Mingzi virou-se para olhar para Feng Yuxian e perguntou-lhe. Você pode me dizer como se sentiu? Você tentou resistir ao comando dele? Feng Yuxian acenou com a cabeça. Sim, mas parecia que meu corpo tinha parado de me ouvir. Não importa o quanto eu tentasse resistir, não consegui evitar a humilhação. De fato, foi como se alguém tivesse assumido o controle do meu corpo, foi uma experiência mais aterrorizante do que eu esperava. Lan Yinjin estremeceu só de lembrar disso. Uma autoridade do dragão que funciona em todas as criaturas. Por mais poderosa que possa parecer, também é uma habilidade incrivelmente perigosa de se ter, Yuan. Se espalhar a notícia de que você pode comandar qualquer fera à vontade, eles irão te caçar porque você é uma ameaça à sua própria existência. Xi Mingzi o avisou. No caso de aparecer uma fera mágica com a capacidade de controlar os humanos e fazê-los agir contra sua vontade, não haveria dúvida de que os humanos perseguiriam e caçariam incansavelmente tal criatura. Essa mesma lógica se aplicava aos humanos como bem. Seria melhor se você mantivesse essa habilidade em segredo. Melhor ainda se você não a usasse se não fosse necessário. Yuan acenou com a cabeça. Concordo. Também não gosto de forçar os outros a fazerem coisas contra a vontade deles. Algum tempo depois, Xi Mingzi disse a Yuan. Vou fazer uma visita à biblioteca da família para ver se consigo aprender mais sobre sua habilidade. Eu entendo. Xi Mingzi saiu de cena logo depois. Jovem mestre, você nos deve por hoje. Feng Yuxian disse a ele enquanto voltavam para seus quartos. Capítulo 1235 Contribuição da Fênix Primordial. 1235 Contribuição da Fênix Primordial. Depois de retornar ao seu quarto com Xiao Hua e os outros, Yuan perguntou a Feng Yuxian. Você pode me dizer o que sabe sobre a Fênix Primordial? Feng Yuxian acenou com a cabeça. Embora a Fênix Primordial não tenha sido a primeira Fênix a existir, ela de alguma forma conseguiu superar a linhagem da primeira Fênix, o que foi considerado impossível. Muito Fênix com linhagem superior. Ela deu à luz? Yuan não poderia evitar impedi-la depois de ouvir essa informação. Feng Yuxian riu e disse, não literalmente. Assim como os dragões podem melhorar suas linhagens absorvendo uma linhagem superior, a Fênix Primordial inclui sua linhagem com muitas famílias da Fênix, dando à luz. Não teria tantas famílias reais nesta época e faltaria atrás dos dragões. Devido às suas contribuições, a raça Fênix floresceu e se distribuiu como uma das 3 principais potências globais em nosso mundo. Daí sua importância para a raça Fênix. Entendo. Yuan murmurou enquanto digeria a informação. Agora me conte sobre sua experiência com a Fênix Primordial. Feng Yuxian insistiu. Com um sorriso sereno, Yuan começou a relembrar, reconstituindo as memórias que aconteceram com a Fênix Primordial, contando seu encontro inicial e a extraordinária aventura que durou mais de 100 mil anos, embora o acordo tenha sido originalmente definido para apenas essa duração. Quando Yuan apresentou o ovo fumegante da Fênix, Feng Yuxian o interrompeu e exclamou em estado de choque. Um ovo fumegante da Fênix de 1 bilhão de anos. Isso é loucura. Espere um momento. Se for um ovo de Fênix fumegante de bilhões de anos, então é possível. Pode ser a razão pela qual a Fênix Primordial conseguiu transcender a linhagem da primeira Fênix. Feng Yuxian viu isso. Pensar que o jovem mestre, sua encarnação, desempenhou um papel fundamental em nossa história. Ouso dizer que a raça da Fênix pode achar difícil aceitar que um humano foi o encontrado para seu florescimento. Suponho que não podemos ter certeza de que o ovo fumegante da Fênix seja uma causa definitiva por trás da evolução da linhagem da Fênix Primordial, refletiu Yuan. Não, é quase certo que essa seja a causa, respondeu Feng Yuxian com confiança. O mero ovo fumegante de Fênix de 10 mil anos de idade incitaria uma guerra entre a raça da Fênix em nossa era atual. Mal posso imaginar o poder de um ovo fumegante de Fênix de 1 bilhão de anos de idade. Ovo de Fênix quando se trata de melhorar a linhagem de uma Fênix. De qualquer forma, conte-me mais sobre a própria Fênix Primordial. Ela tinha algum hobby? O que ela gosta de comer? Quero os dados pessoais. Yuan acenou com a cabeça e continuou a relembrar as memórias da deusa dragão Yeou sobre Feng Yumin. Enquanto isso, do outro lado do palácio, dentro do quarto de Xi Mingzi e Xi Shegmo. Como foi seu treinamento com Yuan hoje? Xi Shegmo perguntou a ela quando ela voltou tarde da noite. Você não vai acreditar em mim mesmo se eu te contar. Ela encolheu os ombros. Me teste. Ela suspirou profundamente antes de falar. Ele não apenas alcançou o domínio sobre a autoridade do dragão em apenas um dia, mas parece que sua autoridade do dragão era um poder completamente diferente. O que você quer dizer com um poder diferente? Não é a autoridade do dragão? Xi Shegmo ergueu uma sobrancelha. Não, não é. Na verdade, é ainda mais forte que a autoridade do dragão, incomparavelmente mais forte. O que poderia ser mais forte que a autoridade do dragão? Xi Shegmo franziu a testa. Eu não tenho um nome para isso, mas se eu desse um, seria a autoridade perfeita, já que ele tem a habilidade de comandar não apenas dragões, mas também outras feras. O que? Xi Shegmo exclamou surpreso ao saber pela primeira vez sobre o domínio do monarca imortal. Isso não é possível. Os céus não permitiriam que tal técnica existisse. Apesar disso, existe. Eu vi fazer uma fênix e uma serpente divina fazerem coisas que eu preferiria morrer do que fazer sozinho. E aparentemente costumava haver outro homem que tinha essa habilidade nos tempos antigos. Infelizmente, eu não consegui encontrar nenhuma informação sobre ele.
Shishegmo juntou as mãos enquanto tentava impedi-las de tremer. O poder de comandar todas as criaturas sob os céus. Se outras raças descobrissem isso, Yuan estaria em grave perigo, caçado por todos os lados. Tal habilidade nunca deveria existir. Shishegmo falou com um tom sombrio. Tom, eu já o avisei sobre isso, mas ainda não posso deixar de me preocupar. Shishegmo fechou os olhos e suspirou. Estou mais preocupado com nossa filha que o seguirá. Se você está pensando em... Não se preocupe, nem estou pensando nisso. Ela já tomou a decisão dela e nós tomamos a nossa. Não importa o que aconteça daqui em diante, é o caminho que ela escolheu trilhar e eu vou apoiá-lo. De volta ao quarto de Yuan, Xiaohua perguntou de repente. Irmão Yuan, quando você planeja deixar este lugar? Yuan ficou com uma expressão perplexa quando ouviu a pergunta de Xiaohua. Agora que você mencionou, já estamos aqui há um tempo. A tumba do imperador sem nome já deveria ter sido selada. Eu me pergunto se iremos emergir dentro da tumba ou nos encontraremos do lado de fora quando partirmos deste local. De qualquer forma, verei se há mais alguma coisa para fazermos aqui. Se não, voltaremos. No dia seguinte, Shi Meili bateu novamente no quarto de Yuan. Yuan, meus pais gostariam de falar com você sempre que estiver livre. Eu também gostaria de falar com eles. Vamos agora. Yuan disse. Ok. Algum tempo depois, Shi Meili trouxe Yuan para seus pais. Yuan, vasculhei toda a biblioteca ontem, mas não consegui descobrir nenhuma informação adicional sobre um indivíduo que pudesse possuir a mesma habilidade que a sua. Simplesmente mencionou a existência de tal pessoa nos tempos antigos e nada mais. Shi Mingzi relatou. Capítulo 1236 A Guerra entre Humanos e Dragões. Um presunto. Shishegmo pigarreou e começou a falar, falando em sua habilidade única. Eu sei que minha esposa já te avisou, mas vou te avisar novamente. Se você puder controlar apenas metade das feras lá fora, você ainda será considerado uma ameaça para as feras e será caçado por elas de todo o mundo. Não posso enfatizar o quão importante é que você mesmo mantenha esse conhecimento, especialmente porque minha filha estará acompanhando você de agora em diante. Yuan acenou com a cabeça e falou enquanto batia em seu peito. Não se preocupe, não vou deixar ninguém em quem não confie minha vida saber disso, e nem vou pensar em usá-lo, a menos que seja uma vida. Situação de ou morte. Quanto à sua filha, você manterá a segurança mesmo ao custo da minha própria vida. Shi Meili corou ao ouvir suas palavras e respondeu rapidamente. E farei o meu melhor para evitar problemas, para que você não tenha que fazer isso. Agora então, há mais uma coisa que eu gostaria de contar, Yuan. Shishegmo disse. Embora não esperamos contar mais nada sobre esse homem dos tempos antigos, sei onde você pode adquirir tal informação. No quarto céu existe um lugar chamado Pavilhão do Conhecimento que é administrado pela família Xuan. São da raça dos dragões e eram grandes amigos do meu pai. Na verdade, eles trabalharam para ele. Deixe-o saber que eu te invejo. Tem vasto conhecimento quando se trata do mundo das feras. Se alguém, a família Xuan, correto? Com certeza irei procurá-los assim que entrar no quarto céu. Bom, porque a família Xuan é especializada em manutenção de registros e tem vasto conhecimento quando se trata do mundo das feras. Se alguém conhecer um homem que pode comandar feras, eles serão. Você irá embora em breve, certo? Shi Mingzi disse de repente, deduzindo seus planos antes mesmo de pronunciar uma palavra sobre isso. Yuan acenou com a cabeça. Sim, vim aqui por acidente novamente, então ainda tenho alguns assuntos inacabados no terceiro céu. Se não houver necessidade da minha presença aqui, irei embora. Por mais que eu queira mantê-lo aqui para ser meu parceiro de treino, tenho que esperar pela próxima vez que você acidentalmente retornar à cidade do dragão antigo. Shi Mingzi riu. Yuan também riu. Eu não ficaria surpreso se isso acontecesse. Na verdade, tenho a sensação de que voltarei aqui novamente. Se você desejar retornar a este lugar por sua própria vontade, poderá fazê-lo no sexto céu, onde o portal para este reino está escondido, revelou Shishegmo de repente. Não tenho certeza da localização exata do portal, mas ele estará situado em um domínio onde prevalece a influência dos dragões, elaborou Shishegmo. O sexto céu? Isso é bem longe. Yuan murmurou para si mesmo. Talvez para outros, mas conhecendo você, não demorará mais do que 10 anos para você chegar tão longe. Shi Mingzi sorriu. De qualquer forma, antes de você partir, gostaria de dar um banquete. Você acha que pode ficar até lá? Levará apenas alguns dias para se preparar. Shi Mingzi continuou. Eu posso fazer isso. Yuan assentiu. Excelente. Então começarei imediatamente os preparativos. Enquanto isso, você acha que posso usar sua biblioteca? Yuan perguntou. Claro. Você é essencialmente parte da família agora, então pode tratar este lugar como se fosse sua própria casa. Shishegmo sorriu. Obrigado. Shishegmo virou-se para olhar para Shi Meili e disse-lhe, já que você partirá em breve, deveria começar a arrumar suas coisas. Eu sei. Já comecei. Você parece ansioso para ir embora. Shishegmo suspirou. Obviamente. Já passei muito tempo neste pequeno mundo. Se você passou muito tempo, e eu, passei mais de 1 milhão de anos aqui. Shishegmo balançou a cabeça. Se você não gosta daqui, por que simplesmente não vai embora? Você ainda está preocupado com os humanos lá fora? Shi Meili perguntou. Dificilmente. Vou ficar aqui porque é meu dever como governante. As pessoas aqui precisam de mim, agora mais do que nunca. No entanto, se chegar o dia em que não for mais necessário neste mundo, irei embora. Pai, Shi Meili admirou seu altruísmo. Se ela estivesse no lugar dele, não tinha certeza se seria capaz de se sacrificar pelas pessoas. Algum tempo depois, Yuan foi avisar Xiaohua e os outros que eles partiriam após o banquete e que ele passaria os próximos dias na biblioteca. Assim, durante os dias seguintes, Yuan dedicou-se inteiramente à biblioteca, mergulhando na busca pelo conhecimento. Embora a maior parte da coleção da biblioteca pertencesse à família Xi e sua história, também havia textos que narravam o conflito histórico entre humanos e dragões.
O conflito começou logo depois que a deusa dragão Yeou conheceu o monarca imortal Tianyi. De acordo com os testes, depois que os demônios foram derrotados pelo Paragon Divino, a humanidade precisava desesperadamente reconstruir suas forças. Embora existisse o conhecimento de que o sangue de dragão beneficiava muitos humanos, mesmo antes do aparecimento dos demônios, poucas pessoas realmente se esforçavam para caçar dragões. No entanto, ocorreu uma mudança dramática quando o desespero tomou conta da humanidade. Em sua busca por sobrevivência e força, os humanos começaram a caçar dragões em massa, motivados pela busca desesperada de obter seu precioso sangue. Embora o sangue de outras criaturas que não sejam dragões também conferisse benefícios aos humanos, ele era insignificante em comparação com a potência do sangue de dragão, uma sinergia que parecia ordenada pelos próprios céus. Naturalmente, dada a gravidade da crise, corrigir esta terrível situação tornou-se a principal prioridade para Tianyi. Foi esse esforço que catapultou seu nome para o centro das atenções e marcou o início de seu legado duradouro. Capítulo 1237 Proclamação do casamento. Depois de passar vários dias na biblioteca da família Shi, Yuan adquiriu uma compreensão profunda de como a família Shi e outros dragões procuraram refúgio na cidade do dragão antigo. Ele descobriu relatos das atrocidades hediondas e do sofrimento excruciante infligido aos dragões pelos humanos, investigando o conflito abrangente que engolfou a totalidade dos céus divinos em uma guerra entre humanos e dragões. Infelizmente, ele não conseguiu encontrar nada sobre o monarca imortal além de uma breve menção a ele, assim como Shi Mingzi havia aqui. Yuan saiu da biblioteca assim que ficou satisfeito com sua pesquisa e quase como se tivesse antecipado sua saída. Shi Meili apareceu no outro extremo do corredor ao mesmo tempo, caminhando continuamente na direção a ele. Excelente momento. Na verdade, eu estava procurando por você para avisar que o banquete foi organizado. Shi Meili mencionou para ele do outro lado do corredor assim que o avistou. Yuan concordou e respondeu com um sorriso. Momento perfeito, de fato. Estou morrendo de fome. Espere. Você voltou à sua aparência normal, Yuan. Parece que a transformação foi temporária, afinal. Shi Meili disse. Você prefere que fosse permanente? Yuan disse brincando. Shi Meili riu. Por mais bonito que você estivesse em sua forma de dragão, na verdade prefiro sua aparência humana. Há algo nisso que é muito atraente, pelo menos é para mim. De qualquer forma, siga-me. Todos já estão no banquete. Depois de algum tempo, Yuan e Shi Meili chegaram ao local designado para o banquete, que havia sido organizado no pátio frontal do palácio. Há muito mais gente aqui do que eu esperava. Yuan ficou surpreso com a multidão ali. Eu também pensei que fosse um banquete privado para nós, mas não foi o caso. Meus pais convidaram praticamente todos os seus amigos e outras coisas. Mas não sei por quê. Shi Meili disse. Quando Shi Mingzi notou, ela rapidamente se mudou deles. O que você acha? Ela disse a Yuan. Um pouco mais grandioso do que eu esperava, disse ele com um sorriso. Inicialmente planejei um banquete privado, mas após uma análise mais aprofundada, optei por torná-lo público. Esta reunião é para comemorar suas vitórias notáveis e também serve como uma pausa de despedida para Meili, explicou Shi Mingzi com um sorriso caloroso. Eu vejo. Siga-me. Vou apresentá-lo a todos. Shi Mingzi de repente agarrou a mão de Yuan e o guiou em direção a uma plataforma. Assim que estavam na plataforma, Shi Mingzi pigarreou alto, sua voz ecoando por todo o pátio. Os milhares de convidados pararam o que estavam fazendo e saíram sua atenção para ela. Senhoras e senhores, obrigado por terem vindo ao nosso banquete. Apesar do curto prazo e da evolução da situação após nosso recente incidente com a família Dragão Azul e a família Dragão Esmeralda, gostaria de reservar um momento para apresentá-los ao herói de nossa cidade Yuan. Shi Mingzi o apresentou a todos. Todos imediatamente começaram a aplaudir, fazendo a área tremer de excitação. O nome de Yuan permeou todos os cantos da antiga cidade do dragão e além após a resolução do conflito. Apesar de querer permanecer discreto, a magnitude de suas conquistas tornou impossível escapar dos holofotes. Suas ações deixaram uma marca indelével, e as histórias de suas realizações serão tecidas na estrutura das cidades e em suas histórias. As pessoas aprenderam sobre sua bravura incomparável durante o conflito e ficaram maravilhadas com a profundidade de sua destreza que frustrou os esquemas audaciosos da família Dragão Azul e da família Dragão Esmeralda para desafiar a autoridade da família Shi praticamente sozinho. Assim que a torcida finalmente se acalmou, Shi Mingzi continuou. Como todos vocês já sabem, se ele não tivesse intervindo para impedir a família Dragão Azul e encerrado a guerra antes mesmo de começar, nossa cidade teria sofrido danos irreparáveis. E milhares teriam morrido. Meili optou por caminhar ao lado dele, então ele não é mais apenas um Shi Mingzi e começou a falar um pouco sobre o incidente antes de mudar de assunto. Agora, enquanto nos reunimos para comemorar os feitos extraordinários de Yuan, estou diante de vocês com mais uma proclamação. Minha filha Shi Meili escolheu caminhar ao lado dele, então ele não é mais apenas um convidado, mas agora um membro integral e querido da família Shi, declarou a mãe de Shi Meili, suas palavras ressoando com profundo significado e profunda emoção. Este anúncio, essencialmente uma proclamação do casamento entre Yuan e Shi Meili, provocou ondas de espanto nos convidados reunidos, deixando-os profundamente surpresos. Apesar da enormidade das realizações de Yuan, ninguém previu que a família Shi permitiria que um humano se tornasse parte de sua linhagem, muito menos confiaria sua preciosa filha a ele. A revelação desafiou todas as expectativas e deixou a assembleia profundamente atordoada. Mãe, você realmente tinha que anunciar isso para todo mundo? O rosto de Shi Meili estava vermelho.
Shi Mingzi apenas respondeu a ela com um sorriso profundo. Como Yuan deixaria a cidade do dragão antigo em breve, ela queria ter certeza de que ninguém teria ideias engraçadas quando ele partisse. O anúncio da integração de Yuan e sua família serviu tanto como uma declaração de seu vínculo quanto como um aviso severo para aqueles com mais intenções, deixando bem claro que eles teriam que lidar com ele se quisessem mexer com a família Shi. Quando os convidados saíram do choque, começaram a torcer por eles. Parabéns, princesa Shi. Parabéns, Yuan. Alguém lá de repente aplaudiu. Apresento meus sinceros votos de felicidades para o seu futuro juntos, princesa Shi e Yuan. Outro convidado entrou na conversa, oferecendo suas bênçãos ao casal. Nós nem estamos nesse tipo de relacionamento, ainda. Shi Meili chorou interiormente e sentiu todo o seu rosto fomegando de vergonha. Quanto a Yuan, ele só conseguiu ficar ali parado com um sorriso rígido no rosto. Shi Shegmo fez seu próprio discurso logo depois. Eventualmente, o banquete começou e Yuan imediatamente começou a encher o rosto de comida. Talvez tenha sido por causa de sua transformação, mas ele nunca sentiu tanta fome antes. Céus! Apesar de ser humano, seu apetite definitivamente não perderia para nenhum de nós. Capítulo 1238 Dragão Furioso. O banquete durou vários dias e, durante esse período, Yuan encheu a cara com poucos intervalos entre eles. É como se você nunca tivesse comido antes. Shimuron ficou surpreso com o apetite infinito de Yuan enquanto a comida em sua mesa desaparecia mais rápido do que poderia ser reabastecida. Acho que é devido à minha transformação. Posso ter usado energia demais. Yuan disse. Isso é natural, já que consumimos mais energia quando somos transformados. Pode até ser pior para você, já que você é humano. Shi Mingzi disse. Falando em transformação, parece que você finalmente retornou à sua forma original. Que pena. Gostei muito da sua aparência de dragão. Shi Mingzi suspirou. Você pode se transformar novamente se quiser? Shi Shegmo perguntou de repente. Não sei. Ainda não tentei. Yuan balançou a cabeça. Assim como a sua autoridade do dragão, acredito que vale a pena aprofundar. Se você puder se transformar à vontade, pode se tornar uma técnica valiosa para ter na manga em emergências, disse Shi Meili. Eu vou. Ele assentiu. Então, o que você fará depois de retornar ao mundo exterior? Shi Shigmo perguntou a ele algum tempo depois. Ainda não tenho certeza, mas tenho alguns assuntos inacabados. Depois disso, provavelmente começarei a me preparar para entrar no quarto céu. E pensar que você ainda estava no céu inferior há apenas um ano. Shi Mingzi suspirou admirado. Assim que o banquete terminou, Yuan voltou ao seu quarto para descansar durante o dia. Enquanto isso, Shi Shigmo pediu a presença de Shi Meili. Por que estamos no tesouro, pai? Shi Meili perguntou a ele. Shi Shegmo não respondeu a ela e conduziu-a para a parte mais segura e profunda do tesouro, onde uma certa arma estava descansando. Alma do dragão? Shi Meili murmurou o nome da arma ao vê-la. Como você já sabe, a alma do dragão é o legado precioso de nossa família, uma herança que atravessou gerações. Hoje confiarei a você este querido legado para acompanhá-lo em sua jornada, declarou Shi Shegmo solenemente. Suas palavras carregando o peso das gerações passadas e futuras. Os olhos de Shi Meili se arregalaram de surpresa ao ouvir isso. E ela rapidamente disse, mas ele nem responde a mim. Só será desperdiçado comigo. Você deve mantê-lo aqui para o caso de alguém que possa manejá-lo nascer. Shi Mingzi, que estava lá com eles, falou. Quando eu empunhei a alma do dragão durante minha luta com Yuan, ela teve uma reação, quase como se estivesse tentando acordar. Mas agora acredito que estava reagindo à presença de Yuan. Shi Meili ponderou suas palavras e falou um momento depois. Agora que você mencionou, a alma do dragão teve uma reação quando eu a usei, e Yuan estava por perto. De qualquer forma, se a alma do dragão está reagindo a Yuan, por que você está me dando isso? Ele deveria ser quem deveria recebê-lo, não eu. Estou confiando isso a você em vez de a Yuan porque jurei em minha alma que não o daria a alguém que não faz parte da família, por mais que eu queira. E ele não faz oficialmente parte da família mesmo que o reconheçamos como família. No entanto, você nunca fez tal pacto, então pode entregá-lo a ele sem se preocupar com a destruição de sua alma. Entendo, Shi Meili finalmente entendeu a situação. Claro, temos algo mais para você. Shi Mingzi sorriu. Ela pegou outra lança e a ofereceu a Shi Meili. Mãe, isso é... Shi Meili quase engasgou de choque ao ver a arma nas mãos de sua mãe. Na verdade, este é o dragão furioso, minha arma pessoal. Foi-me dada por seu pai depois do nosso casamento, mas mal consegui usá-la. Você, com a aprovação do seu pai, é claro. Tem certeza, mãe? Shi Meili engoliu em seco nervosamente, sua hesitação clara como o dia. Pegue. De qualquer forma, prefiro usar as mãos. Shi Mingzi riu. Shi Meili virou-se para olhar para Shi Shegmo, que acenou com a cabeça em aprovação. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Shi Meili aceitou a lança com um sorriso brilhante no rosto. Pode não ser uma arma de alma como a alma do dragão, mas mesmo assim é um tesouro espiritual de nível mítico, e foi forjado pela renomada família Wu Dragon. Mundo, mas eles eram uma família famosa de ferreiros naquela época, e foi uma honra ter algo criado por eles, mesmo para aqueles com linhagem real. Shi Shegmo explicou. Arma da alma ou não, vou valorizá-la. Shi Meili disse enquanto acariciava a lança com amor. Não se esqueça deste. Shi Shegmo disse enquanto lhe entregava a alma do dragão. Shi Meili assentiu e guardou ambas as lanças em seu anel espacial logo depois. Leve este também. Ele contém alguns itens essenciais para sua jornada, como remédios e recursos de cultivo. Shi Mingzi entregou a ela um anel espacial diferente. Shi Meili aceitou o anel espacial com uma expressão solene e disse, isso é muito estranho. Nunca pensei que realmente deixaria este lugar. Shi Mingzi de repente a abraçou e disse, este é o seu primeiro passo para se tornar independente, o seu primeiro passo em direção ao desconhecido. É natural que você se sinta um pouco nervoso. Não é tarde demais para mudar de ideia. Shi Shegmo disse em tom um tanto brincalhão.
Não, não vou. Assim como mamãe disse, estou um pouco nervoso por deixar vocês, mas também estou muito animado para explorar o desconhecido. E não é como se eu fosse fazer isso sozinho. Terei Yuan e os outros ao meu lado. Shi Meili disse com uma expressão decidida no rosto. Capítulo 1239 Retornando à tumba do imperador sem nome. Onde você pensa que está indo, Yanyu? Uma voz fria ressoou enquanto Tian Yanyu tentava sair furtivamente de sua casa. Quando ela percebeu que havia sido localizada, Tian Yanyu se virou para encarar Tian Suyin, sua mãe. Já esperei o suficiente. Estou voltando para a tumba do imperador sem nome para procurar por Xiao Yang. Tian Yanyu declarou com voz severa. Já se passaram vários dias desde que a tumba do imperador sem nome se fechou. Depois de saírem da tumba, Tian Yanyu e Tian Suyin voltaram imediatamente para casa, exatamente como planejaram com Yuan antes de seguirem caminhos separados. Tian Yanyu esperava que Yuan retornasse rapidamente, mas com o passar dos dias sem nenhum sinal dele, a preocupação começou a atormentá-la, tanto que ela não conseguia dormir ou comer desde seu retorno, consumida pela ansiedade. Seu paradeiro e bem-estar. O que você espera conseguir retornando àquele lugar? Quando a tumba do imperador sem nome fechou, todos lá dentro foram forçados a sair, e decidi ir embora sem dizer uma palavra. Tian Suyin balançou a cabeça. Ele não está morto. Ele não pode estar morto. Tian Yanyu recusou-se a acreditar em tal coisa. Se ele não está morto, então ele está nos evitando propositalmente. Em primeiro lugar, não sabemos suas verdadeiras intenções, porque ele se aproximou de nós. Eu não ficaria surpreso se ele nos usasse. E por que ele faria algo assim? Não faz sentido, exclamou Tian Yanyu. Como eu poderia saber? Apenas esqueça-o, Yanyu. Você não pode esperar por ele para sempre. Você está errado. Xiao Yang não nos abandonaria assim. Deve haver uma razão válida para sua ausência, talvez até algo mantendo preso dentro da tumba do imperador sem nome. Tian Yanyu argumentou veementemente, agarrando-se à sua recusa em aceitar que Yuan simplesmente os abandonou. Que tipo de bobagem é essa? Ninguém pode ficar dentro da tumba depois que ela for fechada. Mesmo se ele estivesse preso lá, o que poderíamos fazer a não ser esperar que ela reabrisse em 7 anos? Tian Suyin respondeu, seu ceticismo não se intimidando com a perspectiva esperançosa de Tian Yanyu. Isso é, Tian Yanyu caiu em um silêncio sem palavras, incapaz de contrariar a lógica direta de Tian Suyin. E sem dizer mais nada, Tian Yanyu correu de volta para seu quarto. Tian Suyin, embora profundamente preocupada com a filha, reconheceu as limitações de escolhas que ela tinha neste tipo de situação. Baseando-se em suas próprias experiências, ela entendeu que mesmo os cultivadores mais talentosos não eram imunes à morte, e tentar morder mais do que se pudesse mastigar muitas vezes levava a consequências perigosas. Tenho certeza que ela vai se acalmar e aceitar a situação quando passar tempo suficiente. Tian Xianzu se materializou aparentemente do nada, oferecendo sua perspectiva. Tian Suyin não pôde deixar de expressar suas preocupações, suspirando profundamente. Mas quanto tempo isso vai demorar? Não tenho certeza se conseguirei suportar vários anos de dores de cabeça perpétuas. Devemos ser pacientes, assim como nossos ancestrais, que esperaram décadas para que Tian Shenil resolvesse suas emoções. Tian Xianzu disse com um sorriso profundo. Enquanto isso, fora da tumba do imperador sem nome. Ei, por que diabos ainda estamos parados aqui como os idiotas? Zhao Wei olhou para Xionglu com raiva. Não vi Yuan sair da tumba do imperador sem nome. Xionglu disse. Então você errou ou ele está morto. Não há como alguém permanecer dentro da tumba depois que ela fechar as portas. Ele? Morto? De jeito nenhum. Xionglu imediatamente desconsiderou tal possibilidade. E ele continuou, espere mais alguns dias. Se ele não aparecer depois disso, desistiremos por enquanto. Que perda de tempo. Zhao Wei zombou enquanto se sentava no chão e começava a cultivar em silêncio. No dia seguinte ao banquete, Yuan e a família Xi se reuniram no portal fora da cidade do Dragão Antigo, o mesmo de onde ele veio. Mais uma vez quero estender meus sinceros agradecimentos por tudo que você fez por nossa família e nossa cidade, Yuan. Sua presença durante esse período foi uma bênção imensurável. Xi Mingzi expressou sua sincera gratidão a Yuan, com palavras repletas de profundo apreço. Ela se virou para olhar para Xi Meili, que estava nervoso ao lado dele, e continuou. Não cause muitos problemas para ele, ouviu? Por que você presumiria que vou causar problemas? Xi Meili disse com uma cara fofa de raiva. Porque você é minha filha. Xi Mingzi sorriu com confiança. Por favor, cuide da nossa filha, Yuan. Xi Shegmo então disse. Yuan acenou com a cabeça solenemente, garantindo a Xi Mingzi. Fique tranquilo, farei tudo ao meu alcance para garantir a segurança dela. Boa sorte, chefe. E até a próxima. Xi Muron também se despediu. Boa sorte para você e seu treinamento também. Eles continuariam a se despedir por mais alguns minutos antes de Xi Shegmo começar a ativar o portal. No momento seguinte, Xiao Hua e os outros entraram perfeitamente no corpo de Yuan, provocando uma expressão confusa em Xi Meili. Ela não pôde deixar de perguntar. Como você conseguiu fazer isso? HM? Como vocês fizeram isso? Xi Meili tinha uma expressão confusa no rosto. Feng Yuxian explicou. Temos o privilégio de residir dentro de seu corpo como seus servos. A menos que você também decida se tornar seu servo, terá que ficar de fora. Sério? É confortável lá dentro? Muito. Xi Meili começou a pensar seriamente em se tornar serva de Yuan apenas para poder experimentar entrar em seu corpo como os outros. Porém, antes que ela pudesse chegar a uma conclusão, o portal foi ativado, teletransportando-os para longe. Fiquem seguros, todos vocês. Xi Mingzi murmurou em voz baixa depois. Enquanto isso, Yuan e Xi Meili foram transportados para uma sala vazia. Parece que ainda estamos dentro da tumba do imperador sem nome, disse Yuan ao reconhecer que a sala era a mesma que ele usou para se teletransportar para a cidade do Dragão Antigo.
Capítulo 1240 Mestre da tumba do Imperador sem nome. Então, é assim lá fora, hein? O ar e tudo parecem tão diferentes, Shi Meili comentou casualmente enquanto ela e Yuan saíam da cidade do dragão antigo. Ela respirou fundo, saboreando a mudança na atmosfera. Bem, ainda não estamos exatamente fora, já que ainda estamos dentro da tumba do Imperador sem nome, disse Yuan. Ao sair da plataforma do portal, uma notificação apareceu diante de Yuan. A tumba do Imperador sem nome acompanhou você como seu novo mestre. Uma presença não autorizada foi localizada nas instalações. Você gostaria de remover este indivíduo das instalações? Uma projeção em tempo real de Shi Meili apareceu no momento seguinte, fazendo Yuan levantar uma sobrancelha. Desde quando eu tornei o mestre deste lugar, ele se disse interiormente. Naturalmente, ele se convenceu a expulsar Shi Meili da tumba do Imperador sem nome. Você quer dar uma olhada antes de sairmos? Yuan disse a Shi Meili, que imediatamente acenou com a cabeça. Tudo bem, me dê um minuto para descobrir algo. Enquanto isso, você pode dar uma olhada neste prédio. Claro. Enquanto Shi Meili vagava pelo prédio, Yuan começou a tentar descobrir o que poderia fazer como mestre da tumba do Imperador sem nome. O menu com múltiplas opções apareceu quando ele tentou sentir sua conexão com a tumba do Imperador sem nome. Mapa NPC e tesouros e testes outros. Quando ele tocou na opção mapa, toda a tumba do Imperador sem nome apareceu em um mapa enorme, e neste mapa marcou todos os testes disponíveis dentro da tumba, bem como todos os tesouros e armadilhas escondidas. Há muito mais neste lugar do que eu pensei. Por que eu criei um lugar assim? Certamente não foi preparado só para mim, pois há provas e tesouros que não me beneficiarão. Quando ele tocou em um mapa de localização, outra notificação apareceu diante dele. Você deseja se teletransportar para este local? Oh, isso é muito conveniente, especialmente para exploração. Em seguida, ele abriu a opção e tesouros, e assim como o nome sugerido, listou todos os tesouros da tumba do Imperador sem nome, incluindo aqueles que não estavam disponíveis no momento, como tesouros que ainda não foram gerados. Como tesouros que só apareceram se certas condições fossem atendidas. Havia centenas de milhares de tesouros disponíveis e quando Yuan tocou em um tesouro aleatório, uma nova notificação apareceu. Você gostaria de recuperar este tesouro? Por curiosidade, Yuan recuperou o tesouro. Você recebeu a espada Dente de Sabre. O tesouro se materializou bem na frente dele no momento seguinte. Yuan ficou sem palavras. Ter acesso irrestrito a todos os tesouros escondidos na tumba do Imperador sem nome foi uma virada de jogo de proporções épicas. Se a notícia se espalhasse para o mundo exterior, sem dúvida levaria as pessoas ao frenesi. Afinal de contas, embora a maioria tivesse que arriscar a vida para conseguir algo valioso, Yuan poderia simplesmente obtê-lo com um mero capricho. Infelizmente, a maioria desses tesouros eram inúteis para ele. Havia alguns recursos decentemente valiosos, mas ele realmente não precisava deles no momento, pois não seria capaz de transcender o rei espiritual sem evoluir seu físico. Yuan começou a classificar os tesouros dos mais raros aos mais comuns. O equipamento de nível mais alto disponível era de nível antigo, e restavam apenas 6 deles. Embora eu não tenha nenhum uso para eles, posso vendê-los por algum dinheiro. Yuan lembrou-se de como ele era pobre em termos de moeda e decidiu arrebatar os tesouros de nível antigo para vender mais tarde. Ele também recuperou um monte de recursos de cultivo e alguns tesouros de nível divino, mas não tinha intenção de vendê-los, pois planejava dá-los a seus amigos. Ele pensou em dar os tesouros de nível antigo, mas eles eram simplesmente muito poderosos e tinham requisitos de estatísticas extremamente altos que exigiriam anos de cultivo para serem atendidos. Como estes são tecnicamente meus, não deve haver problema se eu pegar alguns, Yuan pensou consigo mesmo enquanto armazenava os tesouros em um anel espacial separado. Ele olhou para a opção Testes a seguir e, como esperado, mostrou todos os testes disponíveis na tumba do Imperador sem nome, bem como suas complexidades. Em seguida, ele deu uma olhada em NPC, que listou todos os NPCs que ajudaram a tumba do Imperador sem nome. Yuan notou o nome de Jinshi no topo da lista e sua resposta imediata foi tentar convocá-la. Convocar Jinshi. No entanto, Yuan rapidamente se conteve e decidiu não convocar Jinshi, pois não queria estragar os últimos momentos que teve com ela. Havia outros NPCs, mas eram apenas indivíduos genéricos criados apenas para fins de testes específicos. Monstros também foram categorizados como NPCs. Yuan olhou para outro em seguida. Com esta opção, ele poderia basicamente mudar o que quisesse na tumba do Imperador sem nome. Ele poderia mudar montanhas e rios, dar vida à existência e apagar tudo o que quisesse. Neste mundo, ele era literalmente Deus. Ele também percebeu que poderia trazer a tumba do Imperador sem nome com ele em sua jornada se desejasse. Havia tanta coisa que ele poderia fazer com a tumba do Imperador sem nome, mas Yuan decidiu manter tudo igual, como era pretendido por sua encarnação. Algum tempo depois, Shi Meili voltou para a sala. Que tipo de cenário você quer ver? Yuan perguntou de repente a ela. Shi Meili ponderou por um momento antes de responder. Eu gostaria de ver um oceano. Yuan acenou com a cabeça e começou a teletransportá-los para uma área na tumba do Imperador sem nome que tinha o cenário oceânico mais bonito. O que acabou de acontecer? Shi Meili ficou muito surpreso com o que acabará de fazer. Como dono deste lugar, posso nos teletransportar para qualquer lugar que eu quiser neste mundo, explicou ele casualmente. O que exatamente é esse lugar? A tumba do Imperador sem nome. Foi criada pela minha encarnação. Seu o quê? Shi Meili olhou para ele com os olhos arregalados. Yuan então disse com uma expressão séria. Já que você estará me seguindo, acho que é certo contar um pouco mais sobre mim. Shi Meili engoliu em seco nervosamente ao sentir a mudança na atmosfera, e ela nunca tinha visto Yuan tão sério antes. Vá em frente. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs.
Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.